Fala aí a sua expectativa. A minha expectativa é a melhor possível, né? Antes de mais nada, eu quero agradecer muito a você, né, por sua disponibilidade. Eu sei que você é muito demandado, né? E a todos os colegas aqui presentes, seja da CVM ou não, eu acho que vai ser muito enriquecedor isso aqui. Bom, eu vou passar um breve panorama aqui da CVM, né? E depois eu tenho 3 perguntas, tá? Eu não quero monopolizar a reunião, né? Esse tipo de coisa pode acontecer para dar, né, voz aos colegas aí. Minhas dúvidas são relativamente simples, são mais de negócio, mas deve ter muitas dúvidas aí, acredito eu que de tecnologia, questões técnicas envolvidas, né, e jurídicas. A gente quer até aproveitar a sua formação, né? Você também é formado em Direito, né? Então deve ser bastante agregador aqui para a gente. Bom, o grupo de trabalho nasceu em decorrência de um probleminha que a gente teve na CVM por conta da dependência dos serviços de correios para envio, né, de correspondências físicas, né? Teve esse incidente, esse evento aí da pandemia, né, o isolamento social, a gente está de isolamento social desde março, né, desse ano até aqui, e algumas correspondências ficaram retidas na CVM, né, na sede nas regionais. Por conta da não manipulação, né, dessas correspondências físicas, a gente, né, deixou um pouco parado, depois ficou acordado uma pequena força-tarefa, né, para ir lá na sede esporadicamente, uma vez a cada mês, para dar conta, né, um pouco, desse problema, né, e ir processando esse problema aos poucos. Enfim, o planejamento, né, e meu chefe direto, a Superintendência de Orientação aos Investidores, eles demonstraram preocupação em relação a isso e nasceu um projeto na CVM que eu estou coordenando, cujo intuito é, assim, não sei se isso seria utópico, né? O mundo ideal seria até não depender, a dependência zero dos Correios, mas depender dos Correios, dos serviços dos Correios, o mínimo possível, né? Então, bom, o primeiro ponto, né, a gente optou por realizar um mapeamento com as áreas técnicas, né, formulando algumas perguntas pertinentes. Você é a favor de depender dos recursos somente da CVM, seja o SEI, ou o protocolo digital, o e-mail, dependência dos Correios? Então, temos um dispositivo das áreas e em caráter complementar a gente decidiu consultar você, né, a Anatel, até por, né, a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, acho que não há nada mais emblemático aqui para a gente, né, para ter uma boa referência. A imagem do Ney está parado aí, tá tudo certo? Tá, voltou. Agora tá mexendo bastante, Ney. Então, é isso. Eu vou passar aqui para as minhas 3 perguntas e são bem simples, como eu falei, não, acredito que não sejam de grande complexidade, não, e são mais relacionadas à questão de negócio aqui do projeto. Depois eu posso, aí o Ney, por favor, me responde, depois eu dou voz aos demais colegas, né, tanto da CVM quanto os demais colegas de outros órgãos. Minha primeira pergunta, Ney, é que, assim, em linhas gerais, eu gostaria que você compartilhasse um pouco da experiência da Anatel em relação à comunicação com outros órgãos e em relação a pessoas físicas também. Hoje a Anatel faz uso dos serviços dos Correios para o envio de correspondências físicas ou intercâmbio, né, da informação, ela se dá totalmente em meio eletrônico, seja pelo SEI ou não, tá? Seja pelo SEI ou plataforma similar. Vamos fazer o seguinte, faz logo as outras 2 perguntas e aí eu acho que eu acho que merece, até para nivelamento de todo mundo, a gente dá uma geral mesmo, né? De onde partiu, das normas, regulamentar, entendeu? Eu dou um overview geral e aí eu abro para perguntas e debate no geral. Tá Entendeu, bom, Ney. Pedro? Sem problema. Sem problema. Se quiser adiantar as outras 2 Tá perguntas, mas bom, só para eu sem guiar um problema. pouco a minha apresentação, e Tá aí o bom. que é que eu vou fazer? Vou fazer uma apresentação geral, em detalhes dos módulos, mas começando a questão jurídica, quais são as preocupações, vários Tá. pontos. Vou mostrar a Perfeito. administração do módulo e vou mostrar o módulo funcionando. Vou Perfeito. explicar como é a interdependência entre Correios, que a gente tem um módulo de Correios também, entendeu? E aí, libero para a discussão e vamos fazer um pinga-fogo aqui todo mundo. Mas fala aí, Alex, mas quais são as 2 outras
questões principais para vocês. Perfeito, Ney. Até porque as perguntas, né, elas dão margem a desdobramentos, enfim, tá ótimo. Minha segunda pergunta é que, quando realizamos o mapeamento que eu te falei, né, na CVM, uma preocupação das áreas foi com o chamado aviso de recebimento dos Correios, então, AR, né? Que, em resumo, acaba sendo um artifício dos Correios, né, uma espécie de serviço para comprovação da entrega das correspondências, seja por exigência legal ou não. Acho que você pode até me responder, me sanar quanto a isso. Eu queria saber se hoje você acredita que essa comprovação pode ser obtida de forma plena em meio eletrônico, inclusive contando com a exigência legal, né? Se esse AR pode ser substituído, né, por um comprovante, uma espécie de comprovante eletrônico. Minha experiência é mais com aquela questão do módulo de peticionamento e intimação do SEI. Mas, enfim, minha segunda pergunta é essa. E, por fim, uma outra preocupação das nossas áreas foi em relação de correio eletrônico ou de endereço físico mesmo, para algumas situações, como as de não regulados. Por exemplo, nesse sentido, eu penso que assim, os Correios tenham um cadastro nacional de endereços, ou alguma coisa nesse sentido. Você vê alguma forma de contornar esse, que para mim parece um problema, sem o uso dos serviços dos Correios? Seria só isso, Ney. Obrigado, hein? Beleza, vamos lá então. Pessoal, vou compartilhar minha tela. Vou tirar o meu vídeo, tá? Só para ver se a qualidade, a gente mantém uma qualidade boa. Primeiramente, tá? Vamos partir para o início de tudo. Desde quando eu participo do projeto do SEI, em 2013, ali segundo semestre de 2013, comecei o primeiro contato em julho, início de julho de 2013, um workshop na INAP, e ao longo do segundo semestre de 2013 a gente foi percebendo, tá, o SEI é uma maravilha, tem um acesso externo? Tem, mas esse acesso externo é só para assinar documento e dar acesso externo mesmo, vistos, né, só liberar um acesso lá para quem tem aquele cadastro logado. Na Anatel era muito importante para a gente, inclusive estava previsto no regimento interno, que a gente tinha que ter o quê? Processo eletrônico tem que ter peticionamento eletrônico, intimação eletrônica. E aí eu vislumbrava o seguinte, ó, inovou pra caramba, muita inovação, muito legal, pô, muito conceito bom, mas esse mundo que no órgão internamente se transformou, a gente tinha que se estender para as empresas, se estender para o cara, usuário externo, para os interessados externos. Em um nível tal de facilidade, primeiro ponto. Segundo ponto, segurança jurídica. E aí é onde a gente, aos poucos, isso sempre ficou um problema atrás da minha orelha. Vamos implementar o SEI, não vamos segurar, mas vamos implementar o SEI. Mas isso é um problema, esse problema. Uma hora o Anatel ia fazer um sistema apartado para integrado com o SEI, ou o que ocorreu de verdade, quando a gente foi vendo, que era fazer dentro do próprio SEI. Nesse meio tempo, a gente descobriu que o SEI aceitava módulos. O primeiro módulo, que a API de módulo ainda não estava ok, o primeiro módulo que foi feito foi a pesquisa pública feita pelo CAD. Aí eu participei, ajudei, a gente orientou e eles viram e foi lá e fez. Mas a API de módulo não existia ainda, mas fizeram de um jeito que viabilizou, mesmo ela ainda sendo ainda embrionária. Ainda no SEI 2.6, também início de 2016, que foram os primeiros desenvolvimentos na Anatel, foi em 2016, esse é o custo total de módulos na Anatel, que a gente tem, passou já de 3 milhões e 600. O meu primeiro desenvolvimento foi aqui, ó, em março de 2016. Para o primeiro faturamento, no caso, esse foi o primeiro faturamento de desenvolvimento feito. Foi final de 2017, segundo semestre de 2017, que a gente estava ali tateando ainda no SEI 2.6 para ir fazendo módulos. Então, a gente foi descobrindo que já em 2016 que dava para fazer por meio de módulo. A gente começou fazendo módulo para outra questão antes do peticionamento, e aí veio o CI 3.300, com a API toda completa e com um manual gigantesco, com os buraquinhos no CI onde encaixa tudo, inclusive do acesso externo.
A gente foi fazendo, começou a primeira versão do módulo com só peticionamento, somente peticionamento. A primeira versão do módulo foi somente peticionamento, aqui tem as versões, tem 18 versões já, onde a primeira versão foi aqui, em novembro de 2017. Não, foi essa a primeira versão? Não, tem outra, tem mais aqui. Next aqui. A 1.0.0 foi em outubro de 2016, a primeira versão. Então, a gente já vinha desenvolvendo várias coisas. Essa data deve estar estranha, porque aqui o faturamento é antes. Março de 2016, não, tá ok. Isso foi o primeiro faturamento. Mas 2015, final de 2015, a gente já estava tateando algumas coisas. Então, essa primeira versão ficou só o quê? Peticionamento de processo novo e intercorrente. Aí, correção, aí aqui veio já melhorias gerais e mais coisas do intercorrente, para no 2.0 veio a intimação eletrônica. E só agora no 3.0.0, aqui no 2.0, intimação eletrônica. Prorrogações de prazo em razão de intimação, e no 3.0.0 a parte de procuração eletrônica. Eu só estou falando o histórico para vocês que a gente achou um pote de ouro quando a gente viu que a API dava. Por quê? Nada seria mais bem integrado com o SEI do que o próprio SEI. Né? Eu poderia fazer, na Anatel eu tenho 36, 38 sistemas integrados com o SEI, e nada nunca seria mais integrado do que dentro do próprio SEI. Nesse meio, né, ao a gente ver que, olha, já tem o norte aqui, o norte está claro, na verdade já estava funcionando a parte só do peticionamento, que é a entrada só, né, do usuário externo para a gente. Porque a gente foi o quê? Pondo em produção já cada pedacinho que já estavam todo ali acabado, né, daquela parte, a gente já foi usando em produção. E aí a gente fez essa resolução. Essa resolução, né, como eu pedi, era importante vocês lerem. A minha base de normas, cheguei a achar umas 30 normas sobre processo eletrônico, a maioria do judiciário, para poder a gente fazer essa resolução aqui. O processo eletrônico judicial é um dos maiores, a maior referência, porque se corre aí processo eletrônico no judiciário com toda segurança, né? É porque a gente tem que ter um mínimo de respeito e nos inspirar neles do que o contrário. E aí, algumas coisas aqui que são muito importantes, né? Por exemplo, todo peticionamento tem que entregar recibo. Então, fornecendo-se recibo do protocolo. Isso é uma coisa muito importante. Então, só estou pondo algumas palavras-chave aqui para vocês verem que a gente se preocupou com cada palavrinha, com cada detalhe. Eu peguei a melhor norma infralegal que eu considero do judiciário é a do STJ. Mas eu li de TRFs, do próprio TRF4, do eletrônico judicial do próprio TRF4, que é lá o EPROC V2, que é irmão siamês lá do SEI. A gente viu muita norma. Joguei tudo no liquidificador. A lei, a legislação principal e a do judiciário do STJ era mais importante. Então, por exemplo, o sistema tem que entregar recibo. Sem recibo, não teve peticionamento. Tanto é que isso foi seguido pelos programadores que o sistema ele está no meio da transação, se tiver um probleminha na geração do recibo, ele não acaba nada. Por quê? Porque não pode ter peticionamento pelo metálico. Ele está pondo 10 arquivos, né? Mas deu um problema nos quinto, mas subiu 4. Não existe. Isso eu sei que funcionou bem, porque a gente teve um problema em produção que tinha um caractere especial não tratado no nome do interessado, que o nome do interessado sai recibo. E aí ele não gerava o recibo por causa desse caractere especial não tratado, e ao não gerar recibo ele não gerava nada, dava rollback em tudo. E isso é muito importante. Outra coisinha interessante aqui da lei do judiciário, mas que todos têm isso de forma similar, aqui, ó, isso. Intimação eletrônica. Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimado efetuar a consulta do seu TU no sistema, efetuar a sua consulta, certificando nos autos a sua realização. E aí, Felipe Félix, certificando nos autos a sua realização, o módulo ele gera uma certidão de intimação cumprida, que esse é o equivalente ao R dos Correios.
Tá? Então, vou mostrar para vocês funcionarem. E aí vem a minha terceiro elemento mais importante, né? Porque aí não adianta aqui eu mostrar letra por letra do processo nosso. Mas o outro elemento mais importante que aqui a lei do tributário tem igualmente tem que ter um prazo para intimação tácita. O que é isso? A gente manda uma intimação, é que nem vistas. Você não garante que a pessoa vai vir. Um oficial de justiça chega lá, te intima, né, pessoalmente, o oficial de justiça, te entrega ali o envelope, pega a sua assinatura e dá as costas. Ele não está nem aí se você vai rasgar. Vistas e intimação é como você oportuniza o meio, e não necessariamente que ele realmente leu. Ele pode abrir o envelope e ficar do olho fechado. E aí? Entendeu? Intimação não é necessariamente, não, é a oportunização do meio de acessar. Isso tem que ser amplo, né, garantido, porque senão pode ter visto de contratório em defesa. Mas a legislação, tanto aqui que é um processo também, é um processo administrativo judicial, é um processo administrativo tão quanto, tá, pessoal? O tributário é mais administrativo do que a lei do judiciário, entendeu? Por isso que, inclusive, a gente teve que usar os 15 dias. Tá aqui, ó. Do administrativo, esse processo, o processo tributário, né, ele tem a mesma previsão, é a mesma lógica. Se mandou, não acessou, está intimado mesmo assim no final desse prazo. E esse prazo aqui, ele não tem nada a ver, eu até estava ajudando um colega lá do STM lá, o pessoal militar é mais rigoroso, mas o STM estava com as dúvidas lá da Procuradoria. Aí, quando eu expliquei para ele, explica assim, assim, assado, explica na linha do tempo. Uma coisa é essa saída. Imagina essa saída aqui, esse prazo, como se fosse o carteiro viajando. O carteiro, ele que está viajando, pegando um avião. Esse prazo preliminar aqui não tem nada a ver com o prazo do mérito, o prazo que ele tem como consequência do conteúdo. O conteúdo da intimação, do ofício, né, diz que ele levou na cabeça, levou uma decisão tal na cabeça dele. E aí, às vezes tem, né, no próprio conteúdo, às vezes não, mas qual é a reação que ele vai ter? Pode ser nenhuma, é só para mero conhecimento. Às vezes, de uma decisão cabe recurso, ou cabe outra coisa, umas duas, três coisas. Mas que é evolutivo dele, você não força, né? Ele pode não recorrer, né? Mas esses prazos subsequentes não tem nada a ver com essa questão do prazo para o cumprimento do decurso do prazo tácito. É só porque no mundo eletrônico, tá, pessoal? Vocês sabem que você mandou um e-mail e você não tem com certeza e garantia de que ele acessou. E aí, vai ficar de eterno? Também não podemos ser complacentes, né? Por isso que a legislação previu isso. Não se pode ter complacência para o cara ser da vontade dele quando ele acessa ou não acessa. E ele ficar se esquivando de cumprimento. Beleza? Eu vou seguir, mas para destacar... Ei, perdão, só um segundo, né? Até a questão da correspondência física mesmo, né? Se nós pensarmos, beleza, olha, chegou, tá aí o AR, beleza. Não é garantia nenhuma o cara ir lá e ver o conteúdo da correspondência, Isso, né? e nunca foi a finalidade do AR, dos Correios, garantir que o cara leu. Não, leia aí em voz alta que eu estou te filmando aqui, não existe. Não existe isso no mundo jurídico. Você garante meios e garante certezas que a pessoa certa, né, o representante certo recebeu. Vamos seguir, que eu vou destacar alguns pontos da resolução que são importantes, que se mostraram muito importantes, inclusive no mundo prático, na hora mesmo que a gente foi apertar as coisas, né, para funcionar. A gente já estava usando, não sei, desde muito antes, mesmo antes do regulamento, com muito usuário externo já, que aí foi fazendo teste, inclusive, né, para valer, antes mesmo do regulamento. O regulamento, ele se mostrou muito, muito mais importante, muito mais determinante quando a gente ia alçar voos para a intimação eletrônica. Tá? Quando a gente ia alçar voo para a intimação eletrônica, não. Previamente, né? No caso, para estabelecer aí questões no mercado regulado e até terceirizados da agência e várias outras coisas. Então, o regulamento tem algumas partes aqui, definições, pula. Tem algumas coisas, pessoal, que a gente pôs no regulamento só para o regulamento não ficar com a leitura
vaga e pulando coisas, sabe? A nossa norma mais importante internamente é uma portaria, a portaria 912/2017 da Anatel. Mas que ela não trata muita coisa de peticionamento nem de intimação, mas imagine um regulamento que eu não fale quase nada de umas coisas mais genéricas e mais gerais de processo eletrônico, né? Então, a gente falou algumas coisinhas aqui. Tá? Então, assinaturas, os tipos de assinaturas válidas, né? Então, assim, é mais para dar forma e todo do regulamento. Uma coisa importante, esse artigo 6º foi a nossa Procuradoria que sugeriu, e a gente teve uma parceria muito grande com a Procuradoria, foram envolvidos pelo menos 3 procuradores muito, muito, muito safos e a cabeça aberta, mente aberta, para dar soluções que viabilizem inovação, porém com segurança. E uma das coisas que a Procuradoria pôs, muito, muito legal, foi eles que sugeriram, para isso buscaram um entendimento claro com a gente sobre o funcionamento das coisas. Que a consulta aos documentos, ao qual não tenha nenhuma restrição, pode ser ocorrer diretamente e sem formalidade na pesquisa pública do SEI. Beleza? Isso todo mundo tem, a pesquisa pública do SEI, o módulo de pesquisa pública. Não tem restrição nenhuma, acesso diretamente aí, seja feliz. Qualquer um na internet, na sociedade, acessa. A consulta aos que têm alguma restrição, observado o disposto no regimento, etc., ocorrerá diretamente pelo acesso externo do SEI, entendeu? Pelo interessado, ou seja, com aquele link, ou pelo login, ou a partir de pedido de vista. Entendeu? Ou porque ele já tem acesso a partir do pedido de vista. A grande sacada foi esse parágrafo. Esse parágrafo foi, inclusive usando a palavra certa, que serão indeferidos, porque é diferente, eles lá na hora falaram lá que eu estava usando a palavra que o nosso regimento dava o quê? Para o cara ganhar prazo. O cara ganharia prazo. E aí as operadoras de telecom, recebíamos mais de 160 contribuições na consulta pública, passou antes e depois da consulta pública pela Procuradoria, 2 vezes, eles o tempo todo puxando sardinha para ganhar mais prazo em tudo. Né? Mas a gente não caiu no canto da sereia e bola para frente. O que acontece? Os requerimentos de vistas sobre os quais não incorra nenhum tipo de acesso, ou aos quais, mesmo tendo restrição de acesso, ele tem acesso já, porque já está no seu login. De quem? Do representante tal. Mas não é no meu login, não interessa. É o representante da empresa, tal, a empresa tem acesso. Então, ou porque não tem nenhuma restrição, ou porque você já tem acesso, algum representante da empresa já tem acesso, você é indeferido de plano e não ganha prazo. Não suspende prazo porque o cara fica ganhando prazo. No mundo físico, mesmo às vezes algumas decisões conceitando até na internet, o pessoal ganha prazo. Uma folhinha, um acordo no conselho diretor, já está na internet, aí o cara ganha prazo. Tem posições de AGU que pedido de vista ganha prazo, entendeu? E mesmo estando na internet naquela época. E a gente pôs isso. Assinatura eletrônica pula, ponto. Aqui do usuário externo. Importante. É indelegável, e a gente tem mais de 20 mil usuários externos já, deixa eu ter certeza aqui. Mais de 20 mil usuários externos já aqui. Não, 19.716. 19 mil usuários externos aqui, indo para os 20 mil. E, assim, tivemos problemas de terceiro querer mandar. Terceiro, com procuração, assinei por ele. E, assim, está muito claro, é uma ação pessoal, intransferível e indelegável. E tem que ter o formulário. E aí a gente até previu, né, e estou esperando quanto antes até o uso do GovBR para ter login, desde que tenha um termo próprio. Porque até aqui a gente já tinha previsto, eu já previ lá em 2017 que um dia o governo ia ter uma plataforma única central do usuário externo para processo eletrônico. Outro artigo muito importante, que inclusive talvez vocês até o Normatizando faz melhor do que a gente, esse artigo 9º, o cadastro de representantes como usuário externo é obrigatório para pessoas naturais jurídicas. Por quê? Por exemplo, a Anatel tem otorgados pessoa física, rádio amador, caminhoneiro que tem rádio, dono de avião, usa radiofrequência, etc. As naturais jurídicas que queiram participar de homologação do produto, que a Anatel faz também homologação do produto, e fornecedores, né, terceirizados, que tenham ou queiram ter contrato com a Anatel de fornecimento de bem, licitação terceirizada da Anatel, salvo quando a Anatel for usuária de serviço público.
E a Anatel não vai bancar, por exemplo, na concessionária de energia, de água, que assine aqui, entendeu? Não, além de contrato padrão, é monopólio, assina lá, e assina do jeito que quiser, quando a gente é usuário, na verdade. E aí vem os parágrafos, os 4 parágrafos mais importantes. Inclusive uma fase de transição que para vocês não vai ter. A gente teve uma fase de transição que a gente não tinha um controle de representação pelo SEI, então a gente oportunizou um direito subjetivo das empresas poder dizer especificamente quem elas querem que receba intimação eletrônica no limite de 5. E aí, assim, foi que é aqui, esses 2 parágrafos, desculpa, esses 2 parágrafos aqui. Isso durou um tempo, 1 ano e meio, mais ou menos, mas já morreu. A gente tinha uma basezinha, eles tinham um peticionamento próprio para indicar, e vocês não vão passar por isso e não precisam prever isso, só prevêem que deve, é obrigatório, quando querer que terceiro represente, use as funcionalidades do SEI de controle de representação, vinculando a responsável legal e emitindo procuração eletrônica. Eu vou mostrar para vocês que é bem completo, tá? Tem até revogação, tem renúncia de procuração eletrônica, revogação de procuração eletrônica, mas a gente teve esse período, tá? E aí a gente já previa que ia ter o sistema, ia ter os controles de representação no próprio SEI, entendeu? Porque, inclusive, as empresas grandes, eu tenho pontos focais com as 10 maiores empresas do país, nos regulatórios delas, e a gente coordenou tudo com elas, e aí o resto, a gente já está com mais de 2.000 empresas já usando os controles de representação do SEI, só para vocês verem assim que a gente tem números robustos, tá? Em milhões de reais em multas sendo tratado tudo em meio eletrônico. 2.110 empresas usando procuração eletrônica e 509 pessoas físicas dando procuração eletrônica, às vezes para despachante, para advogado e daí vai. Então, esses parágrafos aqui, importante aqui também. A partir do credenciamento do usuário externo, somente não existe opção física. Tá? Então, esses 2 parágrafos aqui diz isso. Importante também. A partir do credenciamento e toda a legislação que tinha, que a gente pesquisou, a base todinha que a gente pesquisou, inclusive do judiciário, inaugurou o meio eletrônico e é exclusivo. É exclusivo. Ah, mas eu não acessei. Problema teu. Você é avisado, inclusive, fica acessando o sistema periodicamente. Porque outra coisa importante, e que a gente tirou da legislação também, e tem sentido, que e-mail é meramente informativo. Ah, mas tem a facilidade, não interessa, é meramente informativo. Por quê? Facilidade, em caráter meramente informativo, poderá ter e-mail para dizer que chegou a intimação e começou o prazo. Prazo do tácito, tá? O prazo dos 10 dias aqui. Beleza? Tá vendo aqui a conexão entre as coisas? Na lei do judiciário. E os demais seguiam a mesma lógica. Por quê? Imagina, facilidade não pode ser amarra jurídica para a própria torpeza. Por quê? Porque o cara vai, eu mandei e-mail, eu não recebi, e aí vai ficar os dois lados dizendo o tempo todo que eu mandei e tu recebeu, e não recebi não, por quê? Caixa pode estar cheia. E vários problemas que a gente tem aí, e-mail errado, ele não tem acesso maior ao e-mail, não interessa. Entendeu? E aí, por isso que tem lá, responsabilidade exclusiva sua de acessar o sistema periodicamente, para ver se tem intimação para você. A gente não teve problema absolutamente nenhum em alguns aspectos. A questão lá dessa parte do uso exclusivo, essa exceção nunca foi usada, mas teve indisponibilidade do sistema que eu tive que fazer prorrogação do prazo do fim do prazo tácito, tá? Ele prorroga a conclusão do prazo tácito e também prorroga o prazo externo. Prorroga o prazo externo também, a ocorrência lá dos prazos finais lá. E ele faz um prazo prorrogado dos prazos externos que ele tinha para responder a intimação. E passando isso daqui, passa, peticionamento, passa, o recibo vai ter minimamente tais coisas, passa, disponibilidade do sistema. Aí daqui para baixo é muito importante. SEI fica 24 horas, exceto períodos de manutenção programada, que deve ser do sábado, do 0 horas do sábado às 22 horas do domingo, ou toda madrugada de 0 a 6. A gente distinguiu que é uma interrupção por motivo técnico de uma programada. Motivo técnico às vezes a Anatel está com DDoS, teve uma coisa inesperada durante o dia, várias coisas.
A interrupção por motivo técnico, ela é sempre não esperada, que ocorrer durante os prazos, os horários, né, quente aí, os horários de 6 às 23 horas, a gente colocou essa disposição que a gente pegou do STJ, a gente achou que foi a melhor que tinha. Por quê? Aqui, ó, se for superior a 60 minutos, ininterruptos ou não, ocorridas entre as 6 e as 23 horas. Ou seja, o sistema ficou muito fora do ar durante o dia. Prazo. E o sistema faz esse controle e faz a aprovação dos prazos. Ela tem a funcionalidade para isso. E se ocorrer qualquer minuto, das 23 às 23h59. E aí eu liguei no STJ, conversei com o pessoal lá, e o pessoal falou, não, isso é brasileiro. A gente dá facilidade, antes ele chegava aqui às 18 horas, já teve motoboy que enfiou o braço baixando lá, para fechar a vara lá, para fechar lá o ministro, o protocolo. O motoboy se mata para entregar, né, para não perder o prazo, várias e várias pessoas. Quando era 18 horas, aí imagina o que aconteceu quando foi para 0 horas. O pico de uso lá no STJ, do peticionamento eletrônico, no limite do prazo, que até 0 hora é prazo, até as 59 é o prazo. E aí dá pico aqui, e realmente isso ocorre. O Ivan está aqui da minha equipe para não deixar eu mentir, que eu já tive que atender e-mails, já vi e-mails, né? E aí eu fui verificar depois e provoquei mesmo. Já vi e-mails de gente às 22h40, às 23h20, do regulatório da Oi, da Claro, da TIM, da Nextel, reportando que está com problema, não estou conseguindo. E aí a gente foi ver mesmo, era uma época que estava com as instabilidades do C em si, não necessariamente do acesso externo do módulo. E teve outros casos que era uma coisa muito específica do módulo também, de erros que a gente foi aperfeiçoando. Tá? Então, isso daqui é importante. As últimas coisas também, aqui falando da prorrogação de prazo, das prorrogações que tem que ocorrer, e aqui é aquela parte que é a mais importante, que tem repercussões jurídicas da intimação, validade da intimação, a partir de quando conta, que é aquilo que eu expliquei, que o ato realizado, né, é praticado num período por meio eletrônico, será tempestivo até as 23h59, 59. E conforme no caso da Anatel, que é um órgão nacional, sendo um órgão nacional, ele segue o horário de Brasília, viu, pessoal? Não sugiro não entrem no turbilhão de achar que tem que ser o fuso horário do lugar do cara, não. Já teve caso na Anatel que o cara ia assinar um contrato e o cara estava em Nova York. Cara, o seu limite, o horário aí, faça as contas, é Brasília. O órgão de Brasília, o ato no Brasil, você pode estar em Nova York, mas faça as contas para não perder e assinar no dia vencido, né? Porque para ele é dia, mas no Brasil já virou dia. Tá? E aí a parte da indisponibilidade de prorrogação, que fala aqui, e a questão do prazo tácito, que a gente teve que usar os 15 dias, tivemos que usar os 15 dias, porque tiveram contribuições na consulta interna falando exatamente desse prazo aqui que tem do tributário, que é 15. E aí os procuradores e a gente, não dá para ter dois prazos. Não dá para ter dois prazos do tácito. Até para o sistema, para controlar isso, seria impossível. E aí, o que é que a gente usa o maior prazo? E se é para fazer uma analogia, já que a gente não tinha, né, uma regulamentação muito clara da lei de processo administrativo, que faça-se com uma lei que é mais próxima do executivo e não do judiciário. Beleza? Então, por isso, veio esses 15 dias. Pessoal, na dúvida sobre a questão aqui do processo eletrônico, tem muitos considerandos aqui, eu só não pus considerandos exatamente sobre as leis do judiciário, tá? A lei do judiciário, sim, mas não as infralegais do STJ e meu benchmark todinho, um monte de norma, tá? Mas está tudo aqui, todos os links para as normas, os considerandos mais relevantes, e está o link para a íntegra do processo, tá? Os pareceres aqui, parecer aqui da Procuradoria, os dois pareceres da Procuradoria. Inclusive, as respostas que as empresas, as contribuições que as empresas, escritórios de advocacias deram, né, as contribuições, e as nossas respostas a cada contribuição. Está bem aqui no finalzinho
Matéria, resolução, minuta com marcas de revisão. Aí tem uma tabela comparativa, deixa eu... minuta, apreciação, com marcas de revisão. Cartas, aí é coisas da consulta pública aqui, mas deixa eu ver aqui. Aqui é com as marcas de revisão, no pós e antes da consulta pública, mas eu tinha a impressão que tinha uma tabela. Tem um relatório aqui, a relatório da análise das contribuições do SSP ali, da consulta pública aqui, ó. E é engraçado, mas aí tem as nossas respostas aqui. Mas o tanto de coisa que você dá mole, eles levam o seu braço inteiro, porque sempre puxando as vantagens para próprias empresas, só para o lado dos interessados, e aí o lado da administração pública aqui literalmente se lasca. Não é bem assim. Né? E a gente se refutou, tem resposta a resposta, que foi da TIM, umas contribuições da TIM, da Sky. E aí, ó, advogados de peso do outro lado, tá? Inclusive, eu participei de uma mesa redonda lá em São Paulo. Eu estava num evento em São Paulo, eles aproveitaram e me chamaram, que tinha umas 20 pessoas para fazer o pinga-fogo durante estava em curso a consulta pública. E aí tinha pelo menos uns 6 escritórios grandes e mais os regulatórios de várias das empresas. E aí foi pinga-fogo mesmo, e bem quente. E aí, mas saímos do outro lado e deu tudo certo. Pessoal, tudo bem a parte da norma, pessoal? Das normas, dos normativos. Talvez seja bom fazer uma pausa para escutar vocês, mas poucas coisas, tá? Eu vou deixar mais essa carga para dúvidas no final, principalmente com operando o sistema, vocês vão ver as coisas mais concretas. Não tiverem dúvida muito específica. Antes de mostrar o sistema, Alex, algumas coisas eu já mostrei. A gente, assim, a nossa experiência é de muito, muito tempo. Tá vendo aqui? Eu tinha em 2015, 51 usuários externos. E depois em 2016, eu cheguei ao pico, olha a rampa subindo aqui, né? O pico de liberados, tá? Usuários externos liberados. 1.600, 2.900, 2018, 4.000 e tanto. O boom que foi tendo as liberações de usuário externo. No caso aqui, só os liberados, aí o gráfico fica melhor. E o acumulado está em 19.700. Aí a gente tem aqui, por exemplo, se eu entrar aqui em São Paulo, as cidades deles, a distribuição deles nas cidades, no país, e é bem interessante a nossa interação. A gente também tem, enquanto peticionamento em si, né, que foi mais antigo, um total de 140 mil peticionamentos, que totalizam todo, que aí somando os documentos, que em cada peticionamento pode ter múltiplos documentos, quase 400 mil documentos aí, tá? E aí tem aqui as quantidades, peticionamento decorrente é o campeão, processo novo, resposta de intimação, porque às vezes eles não usam a resposta de intimação, às vezes é outro, ele põe para o escritório, aí acaba usando o intercorrente. E o que importa para a gente é ter poder de representação, tá? E aí tem também em quais tipos de processo mais ocorre esses peticionamentos, daí vai. Só para vocês verem números, que os números são grandes, e não é de hoje. Não é de hoje que a gente tem peticionamento. Desde 2000, aqui foi no processo, às vezes foi intercorrente. Mas, por exemplo, peticionamento processo novo, qual foi o primeiro peticionamento processo novo? 2016 aqui, ó. A gente, em 2016, um ano antes da resolução, a gente já usava bastante. Só não vai dar para filtrar aqui, porque eu não pus coluna de data. Ah, tá, tem sim aqui. Aqui em 2015... 2015 não, 2016 sim. Tudo que ocorreu em 2016, 140 peticionamentos com quase 744 documentos em 2016. Então a gente começou antes mesmo da norma, mas a intimação eletrônica foi em seguida. E aqui os números de intimação eletrônica.
75 mil intimações eletrônicas, totalizando 116 mil usuários intimados. Como eu falei, até a gente ter intimação de pessoa jurídica, a gente tinha um volume de intimar físicas razoável, mas que, na verdade, ao intimar física, eu estava intimando representante do interessado de fato, de pessoa jurídica, por exemplo. Mas agora, como a gente está com intimação de pessoa jurídica já tem cerca de um ano, a gente já está bem melhor, porque agora as empresas que usam representação, a gente intima o CNPJ. Aí pouco importa se tem um, se tem dois, ou se tem 15 atrás do CNPJ com o poder de receber intimação. E o último dash aqui é esse de procurações, que é interessante, foi o Ivan que fez esse dash aí, mais recente, 2.110, 59, procurações especiais vou explicar, que é procuração especial simples, alguns outros números aqui de quantidade, média, tá vendo que a gente subiu muito aqui, ó, inclusive porque a gente está com o sistema integrado ao SEI, que é o sistema de outorga, que ele está exigindo que a pessoa tenha que ter o controle de representação no SEI. Ele, além, já era lá de muito tempo, alguns sistemas integrados que são sistemas externos, por causa que tem toda uma engenharia ali por trás que é importante ser um sistema próprio e não algo genérico como o peticionamento. Mas há muito, muito tempo, a agência, uma das formas de alavancar os acessos externos foi o cara, para usar esse sistema e fazer tais coisas, ele tem que ter o usuário externo ser liberado. Existir e liberado. Por quê? Porque passou pela questão burocrática do credenciamento. E agora, mais recentemente, cerca de uns 4 meses, eles passaram a exigir, a gente fez o web service do módulo, que eles passaram a exigir o seguinte: você que está aqui logado, beleza que tem usuário externo, tudo bem, beleza, você está dizendo que vai fazer essas coisas aqui pela essa empresa. Você tem poderes mesmo? Aí ele vai no web service e verifica se o cara tem poderes, se teve procuração para ele, ou ele é poder originário por ser responsável legal, ou ele é a própria pessoa física. Senão ele tem que ter algum otorgante, né, otorgar para alguém. Aí o web service devolve as coisas e aí, ao eles forçar isso, deu um boom grande aí, tanto de cadastros de usuário externo, como também do uso, de fato, da procuração eletrônica. Eu vou contar até umas anedotas também que ocorrem a partir disso. Pessoal, para o sistema em si, o mais importante de tudo, antes de começar aqui, eu queria explicar o credenciamento. O credenciamento é uma das coisas mais importantes. Muita gente não me deu ouvidos, não me deu bola quando eu falava isso. Eu falava, olha, é uma construção. Tá? Certas coisas aqui que eu estou mostrando para vocês não está na LPA. A LPA tem alguns princípios. Eu mandei para vocês um parecer da Zenit, inclusive com decisão até da Justiça, onde intimação lá na LPA ele tem outras formas de garantia, etc. Então tem como prever. E aquele parecer da Zenit é muito bom, tá? Inclusive, passem aí para o jurídico, para os demais. Mas, assim, a gente sempre faz de uma forma muito segura. A gente lida na Anatel com milhões e milhões e milhões, bilhões, na verdade, de multa, bilhões que a gente tem. Isso é litigioso aqui, ó. Isso é litigioso outro modo. Olha o tanto de grana que ele está tomando de conta aqui. Totalizando, andando no SEI, 3 bilhões. 3 bilhões de reais de processo andando no SEI. A maioria disso é usando 100% meio eletrônico. Tá? Ainda, às vezes, tem algumas coisas que não dá para sair para eletrônico, porque eu não se credenciou ainda, tá? Mas, na maioria, milhões e milhões, principalmente as grandes, tudo meio eletrônico, intimando, vai e volta, não tem correio no meio. Deixa eu... O credenciamento aqui. Então, assim, independentemente, até se tivesse lei muito clara de tem intimação eletrônica, tem peticionamento, prazo tácito, mesmo se tivesse isso, eu usaria. Eu faria isso daqui. E aí, o que é que a gente tem? Né? Temos um termo. Cada palavrinha do termo, o termo primeiro que eu me inspirei foi um termo que o Ministério das Comunicações usava lá, mas cada palavrinha desse termo foi muito bem pensada, com o apoio de procuradores. A justiça, aquilo, a gente fez reunião eu e mais 3, e assim, nada disso aqui foi não pensado. Basicamente, é aquele artigo 11, tudo que está aqui, quase tudo que está aqui, do aquele artigo 11,
Desculpa, que é importante aqui, responsabilidades exclusivas. Esse artigo 11 é muito importante. Basicamente, o termo é o que está aqui no artigo 11, que é as responsabilidades exclusivas do usuário externo. Inclusive a questão da consulta periódica ao SEI a fim de ver intimação eletrônica para ele. Intimação eletrônica e outras coisas. Então, esse termo aqui, ele gera um trabalho cartorial, sim. Como eu mostrei, quase 20 mil usuários externos, adivinha de que é um trabalho. A gente centralizou na Anatel. Coisas muito sérias, tem que centralizar. Se você deixa qualquer um mexer, operar, ou descentraliza demais, a segurança de que está sendo rígido e rigoroso o procedimento tende a dar errado em alguém, em alguma pessoa. Não, a Anatel a gente centralizou, a equipe do Thales, outro coordenador meu do protocolo e arquivo. E assim, é o último e derradeiro documento que ele apresenta físico. Por quê? Ou eletrônico, ele pode assinar com certificado digital, a gente tem várias formas de entrega. Mas todas essas formas de entrega têm que ter garantia, tem que ter não repúdio. Eu guardo esses termos, a gente tem esses termos, os físicos guardados, os eletrônicos não sei, mas a gente tem um dossiê desses termos tudo acumulado nos processos não sei. Por quê? Se o cara vir falar alguma coisa, a gente vai até a última instância do judiciário, se ele for para judiciário, e tem que enfrentar. Não é ou dois, ou quando tiver algum problema, e se tiver, paciência, a nossa procuradoria sabe disso. Então, se alguém é juiz esperneando, esperneia aí, a gente tem segurança de tudo, do que é feito. Então, essa parte aqui é muito crítica, tá? Então, cuidado, façam isso. É a minha recomendação. Aí segue quem quiser, né? Avise de amigo. Mas olha as formas de entrega. Eu já aceito com o certificado digital, tem um procedimento próprio aqui, muito detalhado. Pode enviar até com o assinador do GovBR. Existe o assinador do GovBR lá, usando aquela conta GovBR, que não precisa ter certificado digital, mas é confiável. Ele usa lá o tipo de login, que é o verificado e comprovado. E aí vem as outras formas mais tradicionais. Entrega pessoal, e aí a gente não exige nada de cartório, e tem a entrega para o terceiro. E aí, pessoal, em frente. Eu nunca tive reclamação de nenhum usuário externo. Mas colegas dentro do próprio órgão, quase do país inteiro, nem isso não é contrário ao decreto de desburocratização, isso não é isso não é aquilo, não. Olha aqui esse dispositivo aqui. O que precisa, precisa. Então, assim, quando eu exijo, o cara está entregando para o terceiro. Eu não posso ter o risco de ser um cara fazendo fake, um cadastro fake. Então, se é uma entrega para o terceiro, não é a própria pessoa faz cotejo, confere com o original, tchau, não tem nada de cartório. Agora, motoboy entregando, mandando por correio, não. Tem que ter reconhecimento de firma e autenticação em cartório. Para o quê? Para o último e derradeiro documento físico ser entregue. Por quê? Ele está mudando o meio. Ele está mudando o meio tradicional, papel, para o meio novo eletrônico. Aí tem gente que acha que o início do mundo eletrônico já tem que ser no eletrônico. Eu não. Porque qual é o meio mais tradicional que tem mais segurança jurídica das responsabilidades dele para essa mudança? Se é o anterior, é o anterior. Quais que não tem não repúdio? Esses dois. Beleza, esses dois a gente, inclusive está sendo bastante que a Anatel está recebendo. Esses dois aqui. Agora o resto não. Então, paciência. O maior trabalho é meu mesmo e eu não faço isso à toa. Batata. A gente teve um caso aí de dúvidas internas que a Procuradoria me apoiou completamente. Isso daí a gente não vê como não tem não segurança. Tem que ter segurança, tem que ter cuidado. Porque para o cara estar lá tratando uma multa de 10 milhões de reais, se me cobrar 10 mil eu vou na justiça, porque para não pagar, imagine 10 milhões, né? Então a gente tem que ter, essa parte é muito crítica, tá, pessoal? Um dia esse credenciamento vai vir com conta do GovBR, e mais desde que tem um termo próprio. Eu estou batendo muito nisso, aquele parecer da gente ajudou para caramba. Pessoal, tem que ter termo próprio. E mais, termo próprio lá no GovBR não pode ter desistência. Ele não pode tirar o consentimento. Tem que ser de eterno. Por quê? Porque o cara começa quando ele quer uma coisa nova, pedir uma coisa nova,
O cara que pede hoje é o sancionado de amanhã. O cara que assina um contrato hoje é a sanção contratual de amanhã. Então você tem que pegar, desculpe os termos, mas você tem que pegar ele pelo aquele lugar. Pega de início e não solta mais, porque ele responde por toda a vida. Daqui a 1 ano, 2, vou ter uma sanção contra ele e não pode fugir da raia. Tá? E aí, partindo disso, tudo começa instalando o módulo, mas eu vou, Félix, só confirmando, e até para o pessoal também, eu não vou mostrar tanto da administração do módulo, não, porque já teve vídeos no passado que eu mostrei, tem novidades, depois qualquer coisa eu faço, vídeos mostrando da administração do módulo, tá? Mas tem muita coisa aqui da administração do módulo que eu acho que não é muito foco do que Sem vocês problema. querem. Vocês querem ainda sem em problema, mais em alto nível, né? Do funcionamento, questões jurídicas, implicações. Então, tem boas práticas, tem detalhes, mas eu não vou explicar a administração, beleza? Mas parafraseando já está em alto nível, viu, Ney? Está muito boa a apresentação. Por favor, pode continuar. Beleza. Então, quando se instala o módulo, ele vai mostrar toda essa administração, vai ter que parametrizar, começando com esse primeiro menu, depois esse segundo bloco de menu. Tem um manual de administração já, tá? A gente tem um manual de administração, já divulgou, tá no README do módulo. Então, depois vocês querendo, pode vir aqui, do módulo aqui, que tem um README, que tem os links aqui para os manuais, manual de administração, manual interno e manual do usuário externo. Mas aqui é o manual de administração, explica tudo, dicas, beleza? Aqui, ó, dicas, a sequência do que parametriza, tá? Aí depois vocês veem. Tá, mas assim, qual a primeira coisa que tem, né? Eu vou mostrar na sequência das versões do SEI. Primeiro, né, o SEI em si, o SEI puro, né, ele só tem esses 2 primeiros menus. E tem os processos com acesso externo, e os processos com acesso externo, e tem a canetinha aqui que é o processo quando eu tenho um documento para assinatura externa, por exemplo, de correio, de contrato, né, para assinar um contrato, convênio, acordo de cooperação, teste de nota de empenho, aí o cara vem e assina um contrato, né, e tem a canetinha aqui também para assinar também aqui o contrato, por exemplo. E é onde a gente viu que tinha os buracos para módulo, para módulo, e aí o TRF4 me atendeu em tudo. E eu não tive um buraquinho aqui, nem nada que eu pedi, ó, preciso disso na API, TRF4, só se for agora, me devolvia na mesma semana, para o quê? Viabilizar tudo que a gente precisava para o módulo. Então, o primeiro passo, a primeira coisa que ele tem é o seguinte, o cara pode fazer um peticionamento de processo novo. O peticionamento de processo novo, inclusive tem algumas facilidades que a gente fez, filtros, né, tal, DF para o Estado, aí eu não vou explicar isso na administração, vou só fazer um aqui. Mas qual é a ideia desse peticionamento? Não é abrir num hub, um protocolo, por exemplo, um protocolo que continua sendo trilhador das coisas. Cara, se eu tenho um tipo de processo, se eu tenho a temática do processo, eu abro direto na área correta, entendeu? Mas isso tem cachorro do dono, né, na sede, inclusive, aí que ele trata em UFs distintos, por exemplo, pagamento, eu tenho um processo de pagamento para vários UFs, por quê? Porque eu tenho contratos nas regionais da Anatel, e aí eu seleciono a UF, beleza? Mas o tipo é o mesmo, o cidadão seleciona o UF, não seleciona a unidade, porque o cidadão não tem que saber a estrutura do órgão. E aí, mas essa temática aqui, né, anuência prévia, o monitoramento e controle societário, e aí ele vai peticionar, ele não tem nem, não, aqui é porque eu fiz de teste, deixa eu ver outro, que a homologação é sempre mexida demais. Por exemplo, esse daqui não tem nem um F para selecionar, por quê? Porque na sede e na superintendência de competição que vai cair lá na gerência de controle societário, por causa dessa temática aqui. Então, se tiver uma temática aí, cachorro dos donos aqui na sede, demonstra que você tem que melhorar os seus tipos de processo. Tá? Então, vamos lá. Teste, apresentação, CVM e outros. E aí, você vem aqui, dá um CNPJ de pessoa física ou jurídica, tá? Tem regras de negócio também, eu acho que não é o objetivo de vocês, então vou direto aqui para alguns exemplos. Duplicado, não vai dar o duplicado.
mas ele valida aqui na base de contatos. Caso não exista ou exista duplicado e dos duplicados não foi cadastrado por um usuário externo anteriormente, ele abriria uma janela para o usuário externo cadastrar. E quando o usuário externo cadastra, geralmente ele está mais certo que a gente, porque ele é os dados da empresa dele, tá? Ou da empresa que ele representa. Mas validou aqui o interessado do processo, vocês viram que a especificação eu escrevi aqui, né? Teste, apresentação CVM, e aí aqui começam os documentos. Tem essa frase aqui que é muito importante. Em todas as telas de todos os peticionamentos do módulo, e tem aqui mais ou menos umas 6, tá? Esse é só o primeiro que eu estou mostrando, tem essa mesma frase, dizendo que os documentos carregados é de exclusiva responsabilidade dele e a conformidade dos metadados que ele preenche aqui. Os níveis de acesso que forem indicados abaixo estarão condicionados à análise do servidor, que poderá alterá-la a qualquer momento sem prévio aviso. Isso fica registrado nos andamentos, tá, pessoal? Inclusive, alteração de nível de acesso e de hipótese legal, sugiro que vocês ponham para mostrar no andamento resumido, para que o usuário externo possa ver. Teve caso de pedido de vista que o usuário externo, não, mas quando eu pedi estava restrito. Aí o cara tirou a restrição, ficou público e negou. Aí não, quando eu pedi estava restrito, tenho certeza. Aí fui ver, estava mesmo. Aí eu, não, beleza, tem que ser público esse andamento. Porque o cara pega e altera o nível de acesso para dizer que está público e pode acessar diretamente. Por quê? Porque a empresa queria o prazo, porque não acessou o que ele precisava para poder se defender. E aí aqui a gente tem o documento principal, onde a gente, onde se anexa, eu tenho até arquivos de teste aqui, que é um teste que a gente faz, carta do pedido inicial, sei lá. E aqui acabou que a gente testou, tá, pessoal, algum teste que a gente está fazendo, que aqui está com o nível de acesso pré-definido, tá? Nível de acesso pré-definido. Mas tentem não usar. Na Anatel, o padrão, vou até mudar isso aqui. O padrão que a gente usa na Anatel todos os peticionamentos do processo novo. Tá? Esse daqui foi de quê? É de anuência. É a aprovação posterior. Aprovação posterior. Todos os nossos, é porque ambiente de teste a gente põe e deixa o usuário externo indica diretamente. Aí tem a ajudinha aqui que explica. O usuário externo que indica. Isso, deixa eu só copiar isso aqui. Vou dar um F5 aqui, só vai perder aquele documento que estava em memória. Mas o usuário externo indica diretamente. Esse é o que eu mais recomendo. Tá? Então tá aqui, física. Vou pegar aqui o CNPJ de novo. Utilizar um pouco, tá? Poderia ter mais de um interessado, tá? Pode pôr mais de um interessado sem problema. Então, teste. Carta da situação. O documento principal ele é pré-definido, qual é o tipo, tá? E ele pode ser, inclusive, HTML gerado com modelo de formulário, mas deixa o usuário indicar diretamente, tá? Sempre, deixa o usuário indicar diretamente. Tem algumas boas práticas, mas deixa para outra pauta. Por quê? Quem é mais... E aqui ele opera, tá, melhor do que o próprio SEI. A gente, como é módulo, a gente fez um layout melhor, mas todos os campos aqui ele encaixa no SEI interno, tá? Então aqui anexo, muito importante. E quando ele pode pôr aqui restrito, as hipóteses, tá? As hipóteses, só porque é muito importante explicar para vocês. As hipóteses, o SEI tem um listão da administração, mas para o peticionamento, só tais hipóteses são permitidas. Tá? Hipóteses permitidas para os peticionamentos. Por quê, pessoal? Protocolo, documento preparatório é uma coisa interna. Questões de controle interno, só o servidor de auditoria de controle interno. E ainda tem também a questão aqui, protocolo pendente de análise. Tá? Então, assim, nem tudo que é de hipótese de restrição interna, do geral do SEI deve estar aqui. Então, aqui não tem documento preparatório. Né? Parágrafo 3º, artigo 7º, parágrafo 3º da lei, aquilo é típico de produção interna. Tá? Então, 2 documentos aqui, peticionar. Na hora que abre aqui o peticionar, ele vem aqui, advogado, por exemplo,
Ele seleciona o cargo em função da assinatura e põe a senha. Tem esse texto aqui também, tá, pessoal? O cara, em todo canto, ele mostra várias coisas que são a responsabilidade dele, cuidado, atenção, responsabilidade civil, penal, administrativa, se tu omitir e tal. Mas nada disso, pessoal, exclui o não repúdio do credenciamento para ter certeza que a pessoa é a pessoa mesmo, tá? Isso, mas a gente teve várias afirmações o tempo todo para eles terem cuidado. E eles têm, viu, pessoal? Eles têm. Parece que a gente às vezes sofre de véspera, mas na verdade não são loucos, não. Tá? E aí ele ganha um recibo de protocolo. Aí vem para o menu aqui, recibos de protocolo. Recibos eletrônicos de protocolo. Todo peticionamento, todo documentinho, por menor que seja, por menos quantidade de documento, ou por maior quantidade de documento que ele põe, ele ganha um protocolo. Tá? Nesse caso, a cara do protocolo é esse. E à medida que ele também faz um peticionamento, ele já ganha, no processo que ele acabou de abrir, ele já ganha um acesso externo do processo para ele mesmo. Nesse caso, o acesso externo é parcial, somente os documentos que ele mesmo pôs. Ele não amplia esse acesso externo para documentos que a gente na agência, né, no órgão, produz a partir do que ele peticionou. Tá? Então, qual é o próximo passo que acontece? No ser interno, eu vou ver a unidade que ele abriu, mas eu vou chutar aqui que foi na CEPOI. Ele abriu o peticionamento, tem um ícone próprio para destacar, acessou, está ali bonitinho o recibo. Então está aqui o processo que ele abriu, está aqui o recibo. Vou dividir a tela aqui só para vocês verem a cara dos dois. Vamos agora fazer um pinga-fogo aqui entre as duas navegadores. Então, os dizeres desse recibo foram muito pensados também. Cada palavrinha, tinha uma época que eu entrava no código para ajustar esses textos, e aí é toque mesmo de pessoas de exatas e que também inventou de fazer direito. Então, falando de várias coisas, observação do horário, limite para ser considerado tempestivo, ele foi avisado antes, etc e tal, entendeu? Ou seja, tanto aviso, tanta coisa que não pode alegar em canto nenhum que não sabia. Além da existência do protocolo do esse recibo, pode ser conferida no site do órgão, que aqui ele, para cada órgão, né, o seu módulo vai pôr o nome certo. E tem também os andamentos. É importante vocês entenderem, os andamentos resumidos são poucos aqui, mas ele dá um acesso externo por 100 anos, tá, pessoal? Não acho estranho, porque o SEI não tem a concessão de acesso externo indeterminado, mas vai vir no SEI 4.0, espero, que me falaram que ia estar indeterminado, por isso que é 100 anos. Não acho estranho, já respondi uns 5, 6 órgãos achando estranho isso daqui. É 100 anos mesmo, e foi o TRF4 mesmo que põe 100 anos aí. Quando vier o novo SEI, aí vai estar com acesso externo indeterminado. Eu vou alterar o nível de acesso aqui, só para vocês verem que ele loga ali. Cara, aqui tem um CPF do cara, informação pessoal. Você altera. E aqui, por quê? Porque eu pus esse andamento para o acesso, para mostrar no resumido. Tá aqui, ó. Foi alterado o nível de acesso. Beleza? Então, aí o órgão, ele vem aqui, ele trabalha, você trabalha no uniforme, por exemplo, faz um documento. Enquanto você faz o documento, ele não é visto aqui nada, não é visto aqui nada, porque está só em minuto. Ele assina, tá? Aqui do lado direito F5, ele já mostrou, porém não dá acesso, mas é público, pessoal. O funcionamento do Core do SEI é assim, não adianta lutar contra isso. Mas ele pode ver na pesquisa pública, beleza? Aí eu venho aqui. O outro peticionamento que existe, pessoal, eu vou fazer um segundo peticionamento, vou concluir esse processo aqui, tá? Só para vocês, só questões didáticas. E um outro tipo de peticionamento, que foi na versão logo no início, foi o intercorrente. Então, quando ele clica aqui, esse é só um botão facilitador, vou maximizar aqui, ele abre a janela do intercorrente já com o número já validado. Mas isso daqui não é só uma facilidade, porque ele já está com o processo aberto, tem um botão lá em cima. Mas para ele vir aqui no menu peticionamento intercorrente e validar aqui o número, é a mesma coisa. Tá? Então, ele diz que vai entrar direto no processo que você indicou. Aí ele vem complementação do meu pedido, sei lá. Alegações, complemento.
Eu vou fazer rapidinho, tá, pessoal? Estou usando as teclas de atalho também. Ney, eu posso te perguntar uma coisa rapidinho? Bem rápido. Porque só não perco o ritmo aqui que tem Aquele ainda termo umas... que ele tem que assinar não fica no processo, não? Não. Os termos a gente recebe no protocolo e a gente centraliza. Eles são guardados em um processo que não tem nada a ver com processos do mérito. De demandas de mérito, entendeu? Então, aqui os meus processos de dossiê, a gente tem aqui os dossiês de usuário externo, olha os meus processos de dossiê. Eu abria um por ano, agora está tanto que ficou um tripão e a gente está abrindo mais processos por ano. Mas olha aqui os meus processos de dossiê aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Liberou, esquece, está só guardado. Inclusive, nesse caso aqui, até o físico é guardado. Entendeu? Então, você acha, então, que não vale a pena colocar o termo lá no as duas coisas. Não se mistura as duas coisas. Se ele não estiver usando procuração eletrônica, ele pode pôr procuração, mas liberação do cadastro, a instituição inteira reconhece a segurança, a fidelidade e a confiança que tem na gente, que a gente fez isso. Se o cara está liberado, está peticionando, eles pressupõem que passou por tudo isso regularmente. E eles têm que pressupor isso, porque eles não têm que entrar em juízo disso, entendeu? Mas por quê? Porque a instituição tem um procedimento rigoroso disso, beleza? Não mistura as coisas. Vou continuar, então. Então, ele fez o peticionamento decorrente. O que é que isso fez no SEI interno? Vou fechar essa janelinha. O que é que isso fez no SEI manual? Ok. Esse processo estava concluído. O que é que ele fez? Ele reabriu. Aí tem as regras, eu não vou explicar as regras aqui, mas ele reabriu o processo e ainda mudou o ícone, dizendo agora teve um intercorrente aí no meio. E aí ele ganhou, foi só um documentozinho, né, que eu pus aqui, ele ganhou um recibo. E sempre o recibo diz que o usuário que se assinou, a data e hora, o tipo de peticionamento, o número de processo, qual é interessado nesse processo, qual documento ele pôs, o número SEI e o próprio recibo tem o número SEI. O recibo está nos autos. Tão quanto se tivesse uma R nos autos, tá? E aí foi aqui, ó, pessoal, teve um caractere especial no nome do interessado que não deixava gerar o recibo. Aí foi a maior prova de fogo de que sem recibo não existe. Não existe peticionamento sem recibo, pela metade o sistema não deixa. Ele faz rollback quando ele joga tudo em memória e tenta fazer tudo de uma vez no final, naquela hora que põe a senha. Se ele não conseguir gerar a última coisinha, ele não gera nada. Ele dá rollback e volta em tudo. E aí, pessoal, assim, feito isso, qual é o próximo passo, tá? Intimação eletrônica. Então, eu vou aqui decidir, vou fazer uma decisão aqui de um despacho decisório. Uma decisão aqui. Vou fazer um ofício. Só sai, o meio de comunicação é ofício, tá? A gente usa isso, né? Então, não importa quantos anexos, e não importa que o teor mais pesado da intimação esteja no anexo, na verdade. Entendeu? Não necessariamente no ofício, que a decisão é outro documento, o ofício é só canal, né, de envio. E aí, tá aqui. Aí ele aparece aqui o gerar intimação eletrônica. Pessoal, eu não disponibilizei ainda para a comunidade o módulo de correios, tá? Mas é lindo. Eu acho que esse mês ainda eu consigo disponibilizar. Falta de tempo e também a gente tá polindo ele, né? Dando uma polida nele. Mas já está em uso na Anatel já tem 1 ano. Tem mais de 1 ano. E aqui o gerar intimação eletrônica. É aqui que a gente tem vocês já vão sentar na janela, porque a gente, né, sempre a gente começou só com opção, agora tem até a jurídica. É aqui onde ele escolhe que quer intimar a pessoa física ou jurídica. Jurídica, quem? Aí, os que estão aqui é porque usaram os recursos de representação, tá? Eu vou já pressupor, vou já usar direto aqui, tá? Para vocês entenderem, e não faz diferença. Aqui é que vai para ou para o despachante, que deu por procuração, e ali vai para a empresa. Deixa eu só ver se aqui no relatório aqui, se eu estou embaixo de qual.
Jobs. Eu estou embaixo de um monte aqui, Tatinho. Tatinho, estou ativo? Estou. Então, aqui, eu vou intimar, Tim. Então, se listou o CNPJ, é porque pode. Tá? Se listou, é porque ele fez e pode intimar a pessoa jurídica. Se não, é porque a empresa ainda não está usando, não emitiu a vinculação inicial lá de responsável legal. E decisão administrativa, a gente intima, tá, pessoal? Na administração a gente explica isso. Tem uns ícones de ajuda e no manual. A gente intima do que a gente fez. O que a gente expediu? Uma decisão. Eu editei uma decisão. Eu intimo da decisão. Lá na administração de tipos de intimação e tipos de resposta, a gente associa o quê? Qual é a resposta possível dele? É um recurso, ele pode apresentar um recurso, mas podia ser alegações, ele podia um outro tipo lá de recurso. E o prazo, e se é facultativo ou obrigatório. Aí eu não vou explicar muito, mas o facultativo a gente não dá pista para ele do que ele pode responder. Ele responde se quiser, eu não fico dando, facilitando muito a vida. Isso não tem nada a ver, pessoal, com o teor, tá? E muito cuidado para os prazos que controla no sistema e o teor. Eu tenho uma planilha do mapeamento que eu fiz na Anatel, Corrigimento Interno e outras legislações, para definir a lista de tipos de intimação e tipos de resposta. Mas cuidado para o cara selecionar aqui no teor não divergir. Tá? No início, nos primeiros meses, o pessoal fazia divergir, e aí depois entenderam e deu tudo certo. E aí ele pode apresentar recurso. Se eu exige resposta, não é que tem uma faca lá no sistema, né, ou vai um bicho dar um susto nele dizendo que responda. Não, você só vai insistir. Ele insiste 5 dias antes com os e-mails de alerta, lembrando, você tem que responder. Porque às vezes é pedido informação, às vezes é para ele regularizar a representação, aí é interesse nosso que ele responda, entendeu? Já ele recorrer, não, o interesse dele, de saber o que ele tem que recorrer. Aí aqui eu posso pôr um anexo, no caso aqui o despacho decisório. O despacho decisório aqui vou pôr um anexo, acesso parcial. E aqui, vocês lembram do informe, que ele não tinha acesso? Deixa eu abrir de novo aqui, que é para vocês lembrarem aqui como está esse processo no acesso externo dele. Que ele, até então, ele fez alguns peticionamentos. O módulo sabe que ele tem um acesso externo já e fica só incrementando o acesso externo dele, para não gerar múltiplos acessos externos. Mas o módulo sabe os acessos externos que o próprio módulo deu. Lembra que o informe não tem, tá vendo? Ainda tem despacho decisório e ofício. E aí, nesse caso, é a oportunidade, eu até vou evoluir para esse integral ser a opção do órgão de disponibilizar integral ou não. Mas a gente avisa aqui na ajuda e avisa numa janelinha aqui que, cuidado, que esse é integral demais. É integral, inclusive, para documento futuro. Que isso é o funcionamento do core do C. O módulo não interfere nisso. E aí eu posso ampliar o parcial para tudo. O quê? Tudo de agora, e não tudo futuro. Entendeu? Então, a Anatel inteira, quase todo mundo usa o parcial. Tanto é que eu estou querendo administrar para assumir com essa opção no caso da Anatel. Tá? E aí ele gerar aqui, aí tem um aviso. Cuidado, principalmente porque na agência teve vários casos não era para dar para integral, porque a outra empresa vai ver, ou ele vai ver o que eu estou minutando, ou vai ver documento preparatório oficializado. E esse acesso externo, como vocês sabem do core do C, eles abrem, inclusive, o documento restrito. Então, tem que ter muito cuidado. Aí eu tive que fazer uma janelinha, clica aqui com sangue, né? Dá um pingo de sangue aqui para você dizer que deu ciente e gerar a intimação. Aí, nesse caso, eu vou até, inclusive, mandar para outra área, só para vocês entenderem como se dá um passo agora na frente. Vou mandar para o Gide aqui. Aí, o que é que agora ocorre? Aqui no acesso externo, primeiro, no acesso externo não tem ícone nenhum ali no lado direito. Tá vendo? Não, ali, agora vai aparecer um íconezinho, que é essa caixa postal aqui, dizendo que ele tem uma intimação aí dentro. Tem uma intimação aí dentro, entra aí. E, além disso, ele recebeu, né, o usuário externo também recebeu um e-mail dizendo que teve... aqui é de confirmação do peticionamento. Todo peticionamento, eles mandam um e-mail também dizendo que ele fez o peticionamento. Mas é só meramente informativo. E de intimação. Tem um e-mail dizendo, uma intimação desse processo sobre uma decisão administrativa, sobre o ofício, que é o documento principal, foi destinado à pessoa jurídica da TIM, a qual você, de alguma forma, está vinculado na qualidade, nesse meu caso, eu sou procurador especial.
Para visualizar, né, a intimação, faça o acesso externo no SEI. Se você não acessar, vai estar cumprido mesmo assim no dia, em respeito à regra geral de contagem de prazo, vai estar cumprido por decurso do prazo tácito no dia 18. Beleza? E aí o SEI controla para esse prazo, lembrem, esse prazo não tem nada a ver com o prazo mesmo dos atos administrativos, tá? Ele respeita a regra geral de contagem de prazo, tirando o dia de início, incluindo o dia de fim, e ao tirar de início e fim, ainda o início e o fim não pode iniciar em dia não útil. Então, a tabela, uma coisa muito importante, a tabela do SEI, a administração do SEI de feriados tem que ser mantida muito rigorosamente. Inclusive, a gente mantém aqui 2 anos. 2 anos, e aí depois, para o próximo ano, né? Dia 1º é feriado. Dia 1º é feriado e cai numa sexta-feira. Então, não pode ter finalização do prazo tácito nesse dia. E também prazo externo não pode acabar nesse dia, tá? Então, assim, é muito importante a manutenção aqui dos feriados. E aí, o que acontece? Ele ampliou, viram que ele ampliou aqui o acesso do informe, ou seja, não me fale que você não tem acesso a integrar o processo, as coisas que você precisa, salvo se tiver de um processo mencionado e outras coisas, mas o documento está protegido. Aí ele diz aqui que o documento está protegido, né? Tu quer ver, tem que abrir o cadeado. Ele fala que uma intimação foi expedida para a TIM, tá? Ele fala que a intimação foi expedida. E mais interessante, tá? Que é legal, que eu conversei com o pessoal do CAD, o CAD fez a evolução que a gente precisou, que ele estava acessando nesse caso aqui, no teor não tem nada restrito. Beleza, pessoal? No teor não tem nada restrito. E o pessoal falava, não tem nada restrito mesmo não, Ney. E aí? Tal. Aí eles estavam usando a pesquisa pública para acessar esses documentos antes da hora. Antes eu ir ganhando, usando, e assim, é um direito subjetivo deles não querer clicar, tá? É um direito subjetivo deles. Vocês têm que se adequar e aceitar que tem um prazo tácito. E a empresa pode usar ou não. E contem esse prazo em tudo. Aí muita gente pode ter a impressão, né, a impressão de que a minha pesquisa pública de HM não tá funcionando, estou com algum erro aqui. Mas ele protege na pesquisa pública também. Tá? Minha homologação não está funcionando. Mas ele protege com um íconezinho de cadeado também, dizendo, ó, só não tá, público, só não está aberto ainda porque tem alguma intimação em andamento. E assim, pessoal, só um comentário sobre essa questão do prazo tácito. No final das contas, é muito mais ágil e agiliza muito mais o processo do que qualquer correio. Tá? Não tenha a falsa impressão que burocratizou, a gente vai ficar submetido a ele ficar usando esse prazo tácito. Abstraia isso, deixa isso tudo sai, desculpe a expressão, isso tudo sai no xixi. Isso daí não é nada comparado a todas as outras vantagens inerentes. Na agência, já com 3 anos de uso pleno da intimação eletrônica, é lindo e maravilhoso. Agora, se tiver algo extremamente, até tipo liminar, uma coisa extremamente urgente, tente intimar realmente por outros meios, e inclusive por pessoal, se for o caso. A Anatel tem coisas quando o bicho pega mesmo, coisas até da recuperação judicial da Oi e de outras coisas, eles pegam, o fiscal, vai lá e entrega. É quase um oficial de justiça. Vai lá e entrega que isso tem que começar amanhã. Amanhã, sem dó nem piedade. Eles vão lá, o fiscal lá na Anatel do Rio, de São Paulo, vai lá e bate na porta, entrega, porque não dá para se submeter aos 15 dias tácito. E às vezes a empresa sabe a bronca que teve. Já teve gente demitida porque clicou logo, entendeu? Eu fiquei sabendo de empresa que foi demitida porque o cara clicou logo e estava todo mundo alinhado e o cara vacilou, clicou e começou o prazo e era um rabo de foguete. Problema teu, problema deles. É uma questão interna corpórea. Chegar também, a gente também quando destina a intimação, a gente destina a empresa, a pessoa. Chegar quem tem que chegar dentro da empresa é um problema interno corpóreo da empresa. Também não é porque o ofício, você pode destinar o ofício a gerente do regulatório, gerente não sei o que, destina, põe lá o ofício do jeito tradicional de escrever ofício. Mas chegar nele e é ele que vai acessar, não se preocupa com isso. Isso é uma organização interna da empresa.
A gente não tem que sofrer por causa de questões que tem que ser deles, tá? E é isso mesmo, tá? E eles preferem, tá? Quando sai uma intimação que não é para a empresa, ninguém manda para a pessoa, eles ficam putos. Eu recebo e-mail, Ivan tá aqui, é quem trata esses e-mails para mim, que não vai mentir, eles ficam pé da vida. Nem intimou diretamente numa empresa, como ficam os acessos dos outros, porque eles se organizam tudo em prol disso. E aí o que acontece? Ah, vou clicar, não vou esperar o prazo estar, não. Ele vem e clica. Tem o ciente aqui, com muita certeza. E se você não terminar de cumprir, né, você vai estar intimado mesmo assim no dia tal. E aí confirmar a consulta. E aí ele abre, ele abre os documentos da intimação. Então o acesso é viabilizado, né, mas não ele ficar vendo o teor antes da hora. E ele gera uma certidão de intimação cumprida. Essa certidão de intimação cumprida tem os ícones aqui também, porque imagina aqui uma lista gigantesca de processos, muito documento, ele tem os ícones aqui e tem um link da certidão desse cumprimento, deste documento. Aí cai direto na certidão correspondente. Tem processos que são grandes e complexos, inclusive envolvendo múltiplos interessados, então esses ícones aqui são importantes. O que é que aconteceu lá no C interno? O processo estava aberto na GIB, beleza? Ele reabre o processo na gerência correspondente, ele reabre sempre deixando vermelhinho, tá? Porque para no andamento ver quem acessou em seguida. Teve uma época que não estava dizendo quem acessou em seguida. Pessoal, por que isso, tá? Isso é equivalente ao tá cumprido, foi. Por que isso? Porque tem coisa que a área técnica ela faz já a partir da intimação cumprida. Entendeu? Então a gente garante se já está aberto. E quem acessou depois de ver a certidão e não fez nada? Aí está aí, para questões de gestão e convenções na área. E aqui, pessoal, tem muito claro, a intimação foi destinada à pessoa jurídica tal, destinada à pessoa jurídica. Qual a pessoa jurídica? O destinatário de fato, né, Jorge? Era uma intimação de uma decisão administrativa sobre esse ofício, a data, minuto, segundo da expedição da intimação, o tipo de cumprimento, nesse caso foi um cumprimento por consulta direta, e a data do cumprimento. E qual foi o usuário que clicou. Então, por quê? Porque atrás da TIM tem um monte de gente com procuração, inclusive com procuração com poder para receber, cumprir e responder intimação eletrônica. Foi fulano e tal, aí demite, né? Demite o estagiário. E aqui fala muito de coisas também, textos jurídicos muito importantes, principalmente sobre as regras de prazo tácito, regras de cumprimento, a questão de contagem de prazo, aí deixar para vocês verem, aí na medida que testar, usa a pesquisa pública do CEI da Anatel e vocês conseguem ler esses textos padronizados e automáticos, tá? E aqui ele tem também os andamentos, beleza? Uma coisa que é importante, mas eu vou achar, acho sim, rapidamente, nos relatórios aqui, relatórios, intimação. Por decurso do prazo tácito, ok. Isso, decurso do prazo tácito, vou pôr aqui se pode, né? Você põe. Isso aqui. Aí tem um histórico de tudo que isso aqui. Tem o histórico do andamento da intimação ali. E a cumprida por decurso de prazo, ele diz aqui, ó, cumprida por decurso de prazo. E o cumprimento por decurso de prazo respeita a lei do artigo 66 da LPA. Ele só ocorre em dia útil. Beleza? Respeitando as regras de contagem. Outra coisa, quando o cara clica, por exemplo, se hoje fosse feriado, eu colocar um feriado ali fictício, quando o cara faz a consulta direta, ele diz lá, ó, você consultou em um dia não útil. Aí tem a data da consulta e a data do cumprimento. Aí embaixo aqui ele diz, ó, data da consulta efetiva. Foi no dia tal que era feriado, final de semana, ou no sábado ou no domingo. A data da consulta efetiva. As empresas, alguns acessam no sábado, em alguns casos. Mas a data do cumprimento, de fato, considerado fixo, é na segunda. O sistema controla isso também.
E aí, pessoal, o segundo passo que se tem a parte de intimação não, aqui tem mais um aqui. Botão responder intimação. Passado, vai e vem, aí, cumprir, só cumprir, deixa eu cancelar, deixa eu concluir aqui. O cara tem mais tempo para responder ou não, e está na GIB, e não está aberto nem aqui. Aí ele vem lá no acesso externo, ele tem o responder intimação ali. Vai sumir ali, esse primeiro. Ele tem ali o botão responder intimação, que esse botão responder intimação, ele some o final da data limite. E essa data limite, por exemplo, os 10 dias para a defesa, eles vêm aqui, data limite. Essa data limite é baseada em quê? Baseado na data de cumprimento. Tá? E a data de cumprimento sempre é real, e nunca é final de semana, feriado, no dia no outro. Ele vem aqui e responde a intimação, aí põe aqui defesa, o recurso. Usando tecla de atalho, tá, pessoal? Isso aí tem tecla de atalho em tudo isso aqui. Tem advogado. Pronto, e ganhou o recibo. Olha o tanto de tipo de peticionamento que temos. Já fizemos processo novo, intercorrente, resposta à intimação, e ainda tem esses de procuração tudinho, de responsável legal, e de revogação, de renúncia, e tem muito tipo mesmo. Aí o que é que ele fez aqui no processo na CEPOI? Pessoal, por que na CEPOI, diferente do intercorrente? Porque a dona da intimação é quem? O sistema sabe quem é a dona da intimação. Já se fosse um intercorrente livre, aí tem aquelas regras de abrir na última que abriu, ou na única que está aberta, ou na última que abriu, ou a última que concluiu. Tá? E aqui tem o recurso administrativo e tem aqui o recibo, o recibo eletrônico da resposta. A resposta, a intimação, é aquele peticionamento quase um intercorrente, mas ele é um intercorrente amarrado com a intimação. Então, ele tem a resposta é o quê? É da TIM, porque foi intimação para a TIM. Qual foi o representante, né, que assinou foi o Jobs. A data, hora, minuto, segundo, para ver aqui a tempestividade, inclusive. E aí o tipo de resposta, o número do processo, sobre qual tipo de intimação que era, qual era o ofício, né, e aqui o tipo de resposta usado. E aqui o recibo mesmo com o protocolo 1 a 1 dos documentos que ele anexou, que ele podia anexar uns 10 aqui. Aí, pessoal, a parte de controle de representação, vou deixar para uma outra oportunidade, senão vocês puxou muita hora, acho que no início, mas são um monte de menus aqui novos que está no manual, tá? Onde procuração eletrônica emite procurações. E a única diferença é o seguinte: eles é que emitem as coisas, eles que se vinculam, e a TIM, nesse caso aqui, a TIM que recebeu a intimação, deixa eu ver aqui, além do Ney Jobson aqui na TIM celular, a intimação enviada para a TIM, ela cai também para os demais usuários externos igualmente. Então, por exemplo, aqui, Ativa Marcelino. Deixa eu ver um nome mais estranho aqui. Aqui, Lorivaldo. Aí vem, só para eu confirmar aqui, que é o login de usuário externo, desculpa. Isso aí não é errado. São logins de teste, tá, pessoal? Logins de teste. Então, vou entrar como Lourivaldo. Isso, Lourivaldo. Sair aqui e entrar de novo. Lourivaldo, teste 1, 2, 3. E o Lourivaldo, ele também recebeu a intimação desse processo. Ele não tinha peticionado nada, mas a partir que chegou a intimação para a TIM, o Lourivaldo também recebeu. Aí o Lourivaldo vem aqui, ele podia cumprir, inclusive, tá? Se a procuração dele inclui, deixa eu ver aqui, a procuração especial, então por natureza inclui. Se fosse a procuração simples, com seleção de poderes, o que não incluiria. Então o Lourivaldo, ele podia ter respondido, mas ele podia ter cumprido, mas ele também pode responder. Então, o Lourivaldo vem aqui e faz uma segunda resposta complementar, mandando desconsiderar que meu colega não sabe de nada. Então, recurso correto.
2. Ah, não, é teste 1, 2, 3. E ele aí ganhou, fez o peticionamento, ganhou, e aí vai aparecer aqui na CEPOI novamente vermelhinho, só para vocês entenderem, porque ele resiste a quem fez o primeiro clique aqui, né, o processo vermelho, que é do Core do C. E está aqui o Lorivaldo, que é um dos representantes, está aqui, ele também fez um peticionamento aí no meio. Tudo bem, pessoal? Desculpa por ter estendido muito, acho que falei mais do que devia, e vão levantando a mãozinha aí para as perguntas. Felipe e CVM, vamos priorizar eles, que era quem demandou pauta primeiro. Podem ir tirando o áudio. Pessoal? Oi? Oi. Opa, alguém, pessoal? Eu realmente não tenho mais perguntas não, viu, Ney? Eu achei que ficou ótima a sua apresentação, fico realmente aguardando os colegas. Tá bem? Felipe, eu tenho uma pergunta. Claro. Pode fazer. O áudio, pode fazer. É o seguinte, aqui o módulo de pesquisa pública tem essa integração para fazer um forcing do bloqueio da leitura. Só que a gente não está usando o módulo de vocês, por conta de passivo, de classificação errada de determinados tipos de documentos que queriam aparecer indevidamente. Então, foi desenvolvido internamente um módulo. Isso, então, implicaria na capacidade do usuário de visualizar a intimação sem que o fato fosse registrado, não é? Não é bem assim, Leonardo. O uso do modo de peticionamento de intimação eletrônica, o acesso não sei, independe de vocês estarem usando o modo de pesquisa pública. Não, mas se ele usar o nosso módulo de pesquisa e o documento é público, ele vai ver. Aí eu não conheço o módulo de vocês. Eu também, para dizer a verdade, eu conheço pouco. Aí vocês veem aí essa questão interna, tá? Mas eu aconselho usar o módulo de pesquisa pública feito pelo CAD. É isso que eu queria ouvir de você, para que a gente possa internamente promover o saneamento da base, para que a gente possa usar o módulo. Assim, essa é uma questão interna. Eu, na Anatel, a gente policia muito isso, tá? Questões de classificação, porque desde o primeiro aluno, desde a primeira aula e desde o primeiro protocolo, não sei, todo mundo na Anatel sabia que com F5 o cara fora da agência via. Isso foi muito bom para a cultura da instituição. E quanto à pesquisa pública hoje, é imprescindível para a Anatel, o presidente, os conselheiros, ninguém se imagina a agência sem a pesquisa pública do CEI. Mas aí são casos aí particulares de cada instituição. Peculiares do histórico aí de como foi no início. Mas tá? o que você Mas é viável vocês mudar. A ANAC é um sem ótimo dúvida. exemplo. A ANAC é um ótimo exemplo que pôs a pesquisa pública para funcionar mesmo depois do COSEI em produção já tinha um tempo, entendeu? É viável desde que enfrente o touro. Pega o touro pelo chifre e enfrenta que se resolve. O modo que eu recomendo é a pesquisa pública do CAD, pois ele é realmente bem mantido e temos a gente, a Anatel, eles e dezenas e dezenas de órgãos usando. Agora, outra coisa eu desconheço e aí tem que muitas regras, tem que ter muito cuidado com muitas regras. Acho que para que ele, como dono da aplicação, possa pleitear esse movimento. Tá. Mais alguém, pessoal? Ney, sobre a questão dos correios, que você até demonstrou numa tela que vai ter uma conexão com os correios. Você podia só explicar um pouquinho o que vai ser isso? Vai ser uma conexão mesmo, um web service direto com os correios? Tem web service para tudo, tá? Mas, assim, é muito grande o módulo, Juliana. Isso seria outra aula, e quando a gente disponibilizar, entendeu? Mas, basicamente, assim, um ofício aqui,
ofício. Eu faço o ofício, eu posso sair por intimação eletrônica ou não. O modo de correios, a gente pôs regras para ele não deixar sair pelo correio se ele pode sair por intimação. Quando ele percebe que isso daqui pode sair por intimação, o que é que tu tá querendo mandar por correio? Ele bloqueia, mas, deixa eu pôr, ele diz aqui, ó, mas tem que ter destinatário, por quê? Porque tem que ter metadados, especialmente o CEP. Aí tem que ter destinatário aqui, obrigatoriamente, então, por exemplo, é completo. Aqui, pessoal, desculpa que eu tô com meu filho aqui, às vezes ele tá pedindo aqui um auxílio, completo, deixa eu ver aqui, destinatário completo sem associação com o PJ. Tem vários cenários, ele identifica lá de pessoa jurídica associada ou não, usando o endereço da jurídica e tal, mas como o contato do SEI funciona, a gente se adequa a ele, né? Então, tem todas essas possibilidades, então o modo tem que tratar. E aí ele valida CEP também, o CEP válido lá no WebService Correio. Eu digo se tem anexo ou não, e aí a evolução do ano que vem vai ser carta, tá? Colorido, tal, eu digo várias coisas aqui. Eu posso pôr anexo também, e aí solicita a expedição. E aí tem a central de expedição, que a gente expede ainda aqui, porque ainda não tem integração com o eCarta. eCarta não expede tudo, ele não expede colorido, nem mídia, zip, vídeo, né? Não se imprime um vídeo. Então, mas uma das coisas ele associa aqui com o que solicitou, mas uma das coisas que é legal, bem legal, é que nos relatórios aqui, Correios, aqui, ele vai, eu vou mostrar em produção, porque em homologação e o WebService de rastreio dos Correios, ele não dá retorno em homologação, só produção. Então, nos relatórios aqui... não tá não? Tá não. Não acredito. Mostrando tanta coisa e vocês demorou me avisar. Desculpa, Juliana, mas mostrando eu não achei que você fosse compartilhar, mas eu estava acompanhando o seu pensamento. Sim, eu gerei o ofício tem destinatário, bem rapidinho, porque eu falei já. O ofício tem destinatário, gerei o ofício, tem os dois botões um do lado do outro. Ele critica quando não tem interessado. Quando é um caso de o destinatário está associado com pessoa jurídica, o CNPJ, ou é usuário externo, e tem também uma blacklist na administração para não sair por correio, ele critica também, mas aí eu solicitei a expedição, eu tiquei só aqui que é impresso, que é o documento principal, podia dizer que tem anexos, beleza? E aí solicitei. Quando solicita, vai para a central de expedição, a unidade de expedição. Por exemplo, a unidade do Felipe, lá, não sei onde é, mas tem a unidade de expedição. Aqui em homologação não vai ter volume, mas aqui eu tenho aqui em produção, no relatório aqui, os correios e solicitações. Aí ele tem na integração na solicitação e já valida, inclusive, se o CEP é correto, se é válido nos correios. Mas ele tem também aqui, ele tem um rastreio, uma linha do tempo com rastreio, entendeu? Então, aqui... Ele o que ele busca lá no site dos Correios, né? Lá no chamado, lá no SRO, no website do SRO. Então, por exemplo, aqui, quando eu acesso no processo, inclusive, tem vários ícones. O ícone aqui que quando clica aqui, ele vai no ER. Ele na central de expedição, a gente tem um padrão de AR, tem impressão de AR, impressão da PLP, tem esse QR Code. Quando volta os ARs, a gente digitaliza, ele lê o QR Code e mete dentro dos processos corretos. Entendeu? É todo algo bem complexo, bem complexo. Por isso que o módulo não foi expedido. Aí tem o botão correio geral aqui, que aí eu vejo todos os ofícios desse processo, que às vezes é muito. E tem um rastreio aqui. Maravilha. E tem a linha do tempo aí, com os detalhes embaixo. Com os detalhes embaixo aqui de cada passo por passo, inclusive mais detalhado do que no site do próprio correio. Obrigada. Beleza? Mais alguma dúvida sobre petição, intimação, pessoal? Vamos lá, dúvidas. Estou aqui pegando fogo para responder. O Ney, Ivan, faltou se pontuar a questão que não dá para reverter uma intimação cumprida. Ou, aliás, uma intimação enviada, comenta sobre isso, que a pessoa não pode cancelar a intimação, que é muito comum.
Tem muito, às vezes tem pessoal que fala, a intimação não era para essa pessoa, não sei o quê, palavra jogada ao vento, você não recolhe. E se fosse correr, eu não tenho um funcionário meu na esquina para dar uma peia na Fiorino, que é ou dar um tiro no pneu da Fiorino para tirar a correspondência de dentro do carro do correio. E nem vou lá na central de distribuição pegar nada. Foi. O que tem que se fazer às vezes é dizer, intima de novo dizendo, desconsidere isso aí, meu amigo. Não era para você não, tá? Mas tem que ter muito cuidado. Como eu falei, tem aquela janela, né? De assim, ó, dá um pingo aqui do seu sangue aí, o sangue do dedo, para ter certeza que está saindo certo. Mas, pessoal, quando ocorrer erro, paciência e diz com toda calma. É assim mesmo, não tem como desfazer. Eles acham que porque ser sistema, você sempre tem uma solução. Mas é sistema, dá um jeito aí, não sei o que. Não tem dar um jeito, sabe por quê? Qualquer opção, facilidade que fosse para dar um jeito, em intimação que foi de repente sumir, poderá ser usado contra a gente mesmo. O quê? Nulidade de intimação. Beleza, pessoal? Então, isso realmente o Ivan tem razão. Às vezes tem gente que acha que o sistema está aí para resolver negligência ou displicência. Não. O sistema de processo eletrônico tem que ter um rigor mínimo. Inovar sim, mas com alguns rigores que são caros para não gerar nulidade para o próprio processo. Tudo bem, pessoal? Ney, Pode falar. Pode falar, olha só. Oi, Noemi, boa tarde. Obrigada, está ótima a explicação. Só por curiosidade, o senhor comentou assim, relacionado que o sistema não pode emitir mídia. Mídia no áudio, essa parte não? Não Correios. Quando eu falei o Correio. O futuro é fizer porque essa carta central de expedição dos Correios. Se eu selecionasse, que a gente já discutindo evoluções por e-carta, se eu selecionar que o anexo é gravado em mídia, ou que é colorido, o e-carta, por natureza, nas centrais de impressão e expedição dos Correios, porque você não imprime mais no órgão. Isso vai direto, automaticamente, lá para a central mais próxima de impressão e expedição dos Correios, mais próxima do destinatário, que tem umas 4 no país aí. E é tudo sem intervenção humana. Sabe aqueles que a gente recebe conta com aqueles auto-serrilha? Até 5 folhas de dentro e a que fecha é auto-serrilha sem contato humano nenhum. A partir disso é um pouco mais lento, mas eles imprimem também. Mas eles não imprimem colorido nem gravação de mídia. Aí isso vai sair ainda pelos próprios pela unidade de expedição do órgão, entendeu? Normal. Ok, tá. Beleza? E, assim, Correios. O esforço vale a pena, forçar, e às vezes, por exemplo, CVM e alguns outros órgãos tem um pouco de um mercado regulado mais bem definido. A Anatel tem um mercado regulado, tem muita pessoa física, gente que morre, que fica devendo principalmente tributos, e outorgados muito antigos, e a gente lida até com o clandestino. Então, nunca se espere que eles vão se credenciar como usuário externo, não sei, mas sim, se credenciar, está valendo, time eletrônico. Já um público muito menor é fazer a campanha mesmo, apertar, e pessoal, as empresas vêem muito valor, tá? Eles têm uma empresa como a Vivo fez uma política interna perante, inclusive, a Espanha, que é da Telefônica, né? Fazendo todo um plano lá de inovação e de economia em razão do processo eletrônico da Anatel. Porque zerou tudo lá, mandaram o motoboy embora, pra caramba, o motoboy lá, tinha um motoboy próprio, empresa própria. Outra coisa que é a anedota, tá, pessoal, que é engraçado. Quando a gente forçou que os próprios interessados têm acesso, e eles mesmos podem exercer, eu não vejo nada mais cidadão do que isso. O próprio interessado tem ali acesso e acessibilidade às coisas. O que é que gerou isso, tá? Gerou no bom sentido, tá? Gerou que os próprios interessados, inclusive usando procuração eletrônica, inclusive para despachantes ou advogados, porque na administração pública, o Poder Executivo não tem obrigação de ter OAB, né, capacidade postulatória, os interessados começaram a ter acesso mais direto.
né, ver o que é que peticiona, ver as peças, ver o que chegou para ele e tal. E quando teve caso já, que ele tinha ali um procurador, despachante, um engenheiro, que aí ele dava procuração, não, mas começou mais agora dando procuração, mas até antes ele viu que o cara peticionou, o que é que teve um movimento, né? Eles passaram a ver o que o escritório de advocacia, despachante de engenharia, de fato fazia para eles. E teve gente, sim, literalmente ameaçando e pegando pesado de você tá acabando com o meu negócio. Porque teve caso do cara receber uma intimação, né? Você tinha que fazer alguma coisa lá, e o cara cobrou, estou chutando aqui, tá? Mas era um valor alto, sim, por volta disso. Ele cobrou 20 mil reais. E aí, quando ele fez tudo, não sei o quê, o interessado, que é de fato o interessado, né? Que é o dono do processo e tal, viu lá que foi uma folhinha. Uma folhinha, assim, e não era tipo, sabe aquele ditado, né? Eu estudei tanto para saber a porca certa de apertar. Não era isso. E aí o cara, não deixei de ser seu cliente. Teve muita gente que perdeu o cliente. E literalmente ameaçando o gerente da Anatel, lá da outorga e de outras coisas, de que, cara, isso está errado, não pode, não sei o quê. Na verdade, sim, pode sim, e gera esse movimento, né, esse ciclo virtuoso. Entendeu? Onde quem de fato tem que ter acesso ao processo, até atuar diretamente no processo se quiser, é o interessado. Não é quem é o representante deles, não. E os representantes estão recebendo a intimação ali junto? Sim. Mas ele também. Ele também. Beleza? Mais Eu alguém? só vendia dificuldade, né, para dar facilidade. Exatamente, né? Vende dificuldade para cobrar facilidade aí. Ou vende. Daí vai, ele tá desse. Juliana Moura, fala aí. Oi, Ney. Então, a minha dúvida não é exatamente sobre o módulo, mas é sobre um procedimento de vocês. A gente coloca no termo que a partir do momento que o usuário externo faz o cadastro, a gente não vai aceitar mais documentação física dele, né? A não ser naquelas questões de indisponibilidade do sistema. Que é muito raro. Pois é. E aí, lá na NP, a gente adotou o modelo de vocês, só que eu acho muito complexo operacionalizar isso. Como é que vocês fazem no protocolo da Anatel? Assim, Juliana, nesse aspecto é aquele tipo de coisa, né? A pedra que você não fica batendo e é muito prazo de negócio. Não cabe ao protocolo negar nunca nada. O protocolo tem que ver um ofício, por exemplo, para a gerência tal, ponto, manda, entrega. Não cabe ao protocolo, tipo assim, eu estou lendo árabe, tal, não sei o que, para a gerência tal, manda, o resto é árabe. É chinês, é árabe, é indiano, é hindu, é qualquer coisa. Não cabe ao protocolo fazer nada disso. E é isso que acontece. Na agência, o movimento é tão forte, onde as próprias pessoas veem as vantagens, a gente teve acumulado aí muitos elogios, de gente, inclusive, do interior, de engenharia, de despachantes que ajudam empresas de radiodifusão, etc., que faz muito tempo que eu não vou nem mais na capital. Eles iam na capital entregar coisa quando é coisa urgente, entendeu? Então, assim, um movimento, literalmente, você não vai receber de quem já é usuário externo. E quando vem a intimação eletrônica, aí força mais ainda, porque fica cutucando nos dois sentidos, né? Full duplex, né? Nos dois sentidos ali, interagindo. Mas se chegar alguma coisa, não critica no protocolo, manda. Na agência, o pessoal das outorgas e de outros que tem um volume gigantesco, eles passam pito. Eu não entrego mais físico, não, coisa feia. Tipo, sabe aquele orgulho, né, de peticione, uso intimação, uso peticionamento. As áreas técnicas da agência têm esse muito orgulho. Tem textos padrões, inclusive, para meter dentro do ofício. Ele sempre insiste, peticione, usa o peticionamento. Inclusive, fazem campanhas de credenciamento. Por exemplo, o Rio de Janeiro, o pessoal da Anatel do Rio fez uma campanha de credenciamento, porque eles tinham problemas lá no protocolo deles, que é no prédio aí da Bolsa, né, que é uma área comum lá embaixo, que eles literalmente forçaram a barra lá com as empresas do Rio toda, fizeram circulares que eu não faço, porque o meu público seria 140 mil, Juliano. Então, vou fazer, a gente está preparando as coisas e vão também ajudando para começar a fazer umas malas diretas de quem ainda não está, entendeu? Mas a gente vai ter uma ordem para a gente priorizar, apertar, forçar em razão de algumas estratégias
porque vale a pena forçar alguns lá. Mas meu público-alvo, eu estou com 20 mil, né, mas às vezes é só representantes, mas entidades da Anatel são quase 140 mil. Mais de 35 mil pessoas jurídicas e o resto é pessoas de física. Como tem muitos mortos também, que a gente também tem, para ver na Receita, a gente fez uma análise de dados para ver quantos estão mortos, tá? Tem vários casos, ou baixado, mas assim, é muito, muito gigante. Às vezes o mercado de vocês é menor, mas não se preocupa com isso. Orienta as áreas, o protocolo não tem que rejeitar nada. A área também não vai rejeitar, mas pode dar aquele bit, né? Olha, o próximo não vai ser aceito, o próximo não vai ser aceito, e usa o regulamento. Mas não dá porrada logo de primeiro, sabe? Dá o pré-aviso, né? Dá o pré-aviso e fica com o martelo na mão. É o que a gente faz. Mas assim, insiste que aí as vantagens são percebidas naturalmente. É que nem eu sei, né? Você conquista, você não força demais. Então, tem hora que força, mas tudo tem seu equilíbrio. Mas assim, você conquista eles. Você não adianta forçar demais, mas se tiver que forçar, força. Tudo tem limite. E tem outra questão aí, Juliana, tem outra questão que o Nino abordou, que boa parte dos processos, o formulário, ele está dentro do peticionamento. Então, a pessoa, se ela quiser, ela nem tem o PDF, tá? Ele tem que ir no peticionamento, preencher o formulário lá automaticamente. Então, isso força também a pessoa a fazer o peticionamento. Ele não consegue fazer via PDF, porque ele não tem o formulário disponível. A experiência que a gente tem lá na ANP em relação ao peticionamento, nenhuma org fez documento no SEI como modelo, para poder fazer o documento principal, né, que você diz, né, José Ivan? Isso, exatamente, aquele principal ali. Isso. A gente não usou, assim, as orgs, né, porque a gente deixou eles bem à vontade para decidirem como seria a parametrização do tipo de processo. E aí eles não optaram por deixar o modelinho lá pronto, não. Mas a gente vai se adaptando aí, né, Ney? Acho que esse módulo está maravilhoso. Estou conversando aqui com a Juliana Nunes, que é minha parceira na parte da gestão do SEI, e realmente a gente está estamos ansiosos para poder colocar isso em produção. Aqui, formuláriozinho. Inclusive, eu uso aquele trava, sabe? A gente trava para ele não preencher nada do que... Só preenche o branquinho. Isso daqui é interessante, viu, Juliana? Isso ajuda. Tá? Quando a área quer que padronize. A entrada, você quer padronizar a entrada, quer pôr um formuláriozinho, aí é interessante vocês darem um apoio. E às vezes é apoiar mesmo, ó, faz aí 1 minuta. Aí você chega e vai formatando essas tabelas, entendeu? Uhum. E aí trava depois lá no código-fonte, né? Tem um códigozinho para travar. Beleza? Beleza, obrigada. Mais alguém, pessoal? Ney, me ocorreu uma pergunta que foge um pouco da pauta mas ao mesmo tempo pode ter alguma relação, né? Sobre o módulo de vistas, você tem alguma atualização se esse módulo foi desenvolvido, está sendo desenvolvido, enfim? É um probleminha que a gente está enfrentando hoje na CVM, até a Noêmia trabalha comigo, pode até me complementar aqui. É um pouco incômodo para a gente, né? A gente recebe muito pedido de vista, tanto pelo protocolo digital, nosso protocolo, é algo que pode até vir a ser recebido, né? Através do módulo de peticionamento e intimação também do SEI. Só que tem o bendito Fala BR, né? Que não, né, a gente fica um pouco, né, na dependência disso. A gente não é dono disso aí, né? Não é desenvolvido pela gente, mas é um serviço, né? O governo que o cidadão também tem o direito, né, de usar, né? O antigo é o ESIC, isso. É o ESIC. Tem uma atualização sobre isso. Felipe, é o seguinte, o Ivan é a coordenação dele que trata vistas também, é só o processo de vista, ele não responde vistas direto. Mas o que é que a gente segue, tá? Primeiro, pesquisa pública ajuda demais. Quase zerou vistas na agência. A gente tem uns gráficos, tá, Ivan? Depois de atualizar aqueles gráficos do quanto na linha do tempo, desde 2013, foi caindo o volume de pedido de vista na agência. E a intimação eletrônica, então, quando já intima, já dando acesso, porra, quase zerou. É muito pouco visto que a gente tem na Anatel. Então, as duas coisas, pesquisa pública, mais visto. Quando chega pelo ESIC, por outros meios, vocês têm que o quê? Vocês têm que martelar
para o seu público no site qual é o procedimento e a forma de pedir visto. A gente tem um canal, entendeu? É mais se o seu canal é o Fala BR, é o seu canal. Na agência a gente tem o canal que é o sistema de demanda do consumidor, de reclamação do consumidor. E o ESIC, ele tem lá, inclusive, súmula ou jurisprudência lá daquelas comissões lá de alto nível do ESIC de recurso, que ele diz, se o órgão tem canal previamente definido, o ESIC não pode ser usado, só deve ser usado se esse canal falhar. Falhar, tipo, no atendimento, no prazo, ou não conceder o que tem que conceder. Então, quando alguém pede vista pelo ESIC, a gente rejeita com essa frase padrão. E o Ivan que fez a frase padrão na época, orienta as áreas a respeito, entendeu? Porque a gente tem todo um procedimento no sistema, que inclusive ele anexa a procuração, caso, né, não tenha procuração do próprio SEI, para poder, a gente rejeita mesmo. Tem que ser macho, entendeu? Rejeita e com o fundamento do próprio CGU, da comissão lá, de recursos de ESIC, entendeu? Que tem tem sim essa prerrogativa de você rejeitar se você tem definido claramente institucionalmente qual é o canal, entendeu? E a ESIC só pode ser usado na falha desse canal, entendeu? Na falha no funcionamento, inclusive no processo dos procedimentos, ou da não concessão, quando ele acha que deveria, quase como se fosse um recurso, sabe? Usar o ESIC para isso. Beleza? Perfeito, bom saber. Aí caminhamos para padronização de canal, né? Interessante. Vocês aí têm que padronizar canal. A gente pensa, sim, em ter um sistema, uma sistemática diferente para pedir de vista. Mas a gente tem que imaginar um módulo, até escolher em qual módulo, se na pesquisa pública, no módulo de peticionamento ou outro módulo, e aí abrir um slot aí, durante o ano que vem ou no outro, para fazer um módulo que ele faça mais garantias ali para não precisa, não pede porque você já tem acesso, ou não pede porque já está na pesquisa pública, sabe? Uma coisa mais bem integrada, mas até lá a gente está vivendo bem porque caiu muito. O Ivan aí, fala aí, Ivan. E a ideia também esse módulo que a gente está pensando seria para integrar com a questão da procuração eletrônica, né? Porque hoje nas áreas técnicas tem uma demanda que quem pede vista, geralmente é de coisa restrita, que não está no consultor público. Então, essa pessoa tem que estar habilitada com procuração. E, às vezes, a pessoa tem que olhar no processo se tem procuração. Então, eles reclamam, já tem procuração eletrônica. Se a pessoa que está pedindo já tivesse essa conferência, automaticamente a gente não precisaria ficar vendo se a pessoa pode pedir ou não, ou pode ter acesso ou não. Então, tem algumas questões assim que a gente pensa para o futuro para usar para usar a procuração eletrônica, né? Que facilita essa questão do acesso, de você não dar acesso para uma pessoa que não pode ter. Pessoal, tudo bem? Vamos fechar já? Tem mais alguma dúvida? Se não, pode mandar para o e-mail também. Tá? Ficaram satisfeitos? Muito. Tá. Olha, para mim superou até as expectativas, viu, Ney? É extraordinário. Parabéns Felipe, mesmo, muito obrigado mais uma vez. Quando vocês falavam de outra solução, como é que eu te falava? Tem algo muito, muito mais completo, robusto, com mais segurança, que você amarra o cara até a intimação, entendeu? Isso é que é importante. Mas vamos finalizar, eu estou com um probleminha aqui. Mais alguém gostou, não gostou? Pode falar, não gostei de nada, achei péssimo. Beleza? Beleza, Ney. Ó, eu gostei de tudo. Eu só tenho a agradecer mesmo a você e a todos, né, aí da reunião. Muito obrigado mesmo, pessoal. Beleza. Então, podem ser ajudianos. Um abraço. Vamos nos despedir, então, pessoal. Ney, se você quiser trabalhar na CVM, as portas estão abertas. Tranquilo. Temos uns 5, 6 módulos para cuidar, o C inteiro, e ainda tem mais módulos para fazer. Entendeu? Mas foi ótimo, obrigada pelo todo o seu conhecimento. Beleza, um abraço. Obrigado, Ney. Um abraço a todos. Um abraço para todo mundo aí. Beleza, podem ir saindo. Noêmia. Beleza. Um abraço, então. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Então, mais pessoal, boa noite. Logo. Tchau.